Woody, como é que eu tô vivo? Você é um brinquedo. Pertence a Bonnie. Esses são seus amigos. Woody, eu tenho uma pergunta. Bom, na verdade não só uma, eu tenho um monte de perguntas. Quem quer fazer uma viagenzinha? Eu! Férias! Quer ajuda com ele na viagem? Não, tranquilo. Eu sei que isso é meio estranho, mas todo mundo aqui tem que garantir que nada aconteça com o garfinho. Woody! Aconteceu alguma coisa com ele. Buzz, temos que pegar o garfinho. Entendido. Da Disney e Pixar. O pânico está me atacando! Mudança de planos. Jesse, Porquinho, Buzz, Beth, Rex, cabeças de batata. Ei, cuidado aí, O que a gente amigo. faz? Vamos lá salvar um garfo. Xerife, eu devo me preocupar? Meus amigos são veteranos, eles aguentam. Tô a caminho, Woody! Em breve. Tem um brinquedo perfeito pra isso. Duke Cabum, o maior dublê de todos os tempos. Isso aí. Ele tá se exibindo. Duke, a gente... Aguenta aí, mais uma. Isso aí. Se segura! Novos amigos. Woody vai me salvar. Eu conheço aquele cara a minha vida inteira. 2 dias. Pedem novas aventuras. É assim que a gente é? Por dentro? Não é mais fofo. A gente tem que achar a mãe. A Bonnie precisa do garfinho. Ah, Xerife Woody, sempre chegando pro resgate. Vai ser um salto e tanto pra você e pro Duke. Pra mim? Hora do Cabum. Agora! Toy Story 4. Ali deve ser onde o seu garfinho tá sendo mantido. Como a gente pega a chave dela? Que tal o bom e velho ataque de fofura? Esse aí é da hora. De onde vocês dois surgiram? Isso não vamos fazer. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 325. Eu sou Rafael Arinelli e faltou comandos em ação, hein? Faltou. Oi, gente, eu sou a Marina e Beth? O meu também é Beth. Aqui é Cláudio Gabriel e tem uma cobra na minha bota. Eu sou Daniel Cury e eu tenho uma certeza. A vida passa, as coisas mudam e você não tem controle sobre as outras pessoas. Olha aí, ensinamentos Pixar. Ensinamentos Toy Storísticos. Toy Storísticos, exatamente. Muito bem, meus amigos, estamos aqui nesse podcast 325 para falar aí sobre o 4º filme de Toy Story, né? O filme que chegou quando todo mundo achava que não precisava mais, que não precisava ter Toy Story 4, porque tinha fechado tão bem no 3 e tal, e de repente a Pixar vem e fala: ô pessoal, vamos fazer um 4º filme aí, se preparem. E aí quando eles lançam, né, a gente sai correndo pra ir pro cinema pra assistir, porque realmente é um filme que mexe tanto com a nostalgia, né, de quem já acompanha Toy Story há tanto tempo e tal, como também mexe com a vontade de ver brinquedos ganhando vida de crianças e tal hoje em dia, né? Então muito bacana a gente ter essa experiência e hoje nós vamos bater esse papo sobre Toy Story 4. Lembrando você que tá aí que vamos ter spoiler, né? Então você que tá aí, não viu o filme, não quer tomar spoiler, não quer saber o que acontece, não quer saber nada do filme, pula esse podcast, aproveita para escutar outros podcasts, depois volta aqui e escuta com calma, vê as nossas análises e tal, e manda aquele seu comentário batuta aqui pra gente, né? E para bater esse papo, a gente trouxe duas pessoas já conhecidas do nosso público, mas vou deixar com que elas se apresentem aí. A primeira delas, a Marina Anderi, lá do site do
Potterish, já esteve aqui com a gente no podcast 207, 245, 289, 299, e esse ano ainda não tinha gravado com a gente tinha que redimir a Marina de alguma forma, então a gente falou, vamos chamá-la para falar sobre filme fofo, né? Afinal de contas, nosso último papo foi sobre Animais Fantásticos, né, Mar? Tinha que se redimir. Vamos falar de um filme bom, né? Pra variar. Mas seja bem-vinda em 2019 aqui com a gente e fala um pouco também, né, dos seus projetos. Afinal de contas, você tem Potter aí, pelo menos, se não no sangue, na alma. Não, eu tenho na pele, né? Eu tenho umas tatuagens, né? Me ajuda. Mas então, eu sou gerente de marketing, né, do Potterish, que é o maior fansite de Harry Potter da América Latina. Uhum. A gente é premiado pela J.K. Rowling, né? Muito obrigada. Eu sou formada em cinema pela Federal de Pernambuco, me formei em dezembro. Que não sei legal. se na última vez que eu falei eu já era formada, não lembro. Não sei, de qualquer forma, parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. E aí, como toda pessoa que se forma em cinema, eu não tô trabalhando com cinema. Mas, né, continuo com projetos. Eu tô dirigindo e editando um canal de história, que é o História Bar e Lanches. Que legal. Basicamente, para poder trazer esse conteúdo mais informativo e didático nessa era das fake news. É roteirizado e apresentado por historiadores, assim, doutores e mestres em história. E tá sendo bem bacana. Então, basicamente isso. Que legal. Cineasta, Potterhead e é isso. Que demais. Bom ter você aqui de volta no nosso podcast aqui. Sempre bom poder conversar de cinema com quem estuda cinema, né? Melhor ainda. E a gente tem aqui também o Cláudio, que é lá do site do Sentaí. O Cláudio já esteve aqui também com a gente no 150, 167, 196 e 211. O Cláudio já tá com a gente há muito tempo também, né, Cláudio? Vem aqui participar. E eu tenho que agradecer também sua presença aqui, estreia sua aqui em 2019. Então, primeiro agradecer sua presença aqui e também, né, fala um pouquinho aí do Sentaí. Até tomei um susto aqui que eu nem lembrava que tinha participado de Plano de Cinemação. Bom, então, atualmente, além de Sentaí, continuo com o site, a gente tá fazendo um monte de projeto lá. Inclusive, esse podcast já vai ter saído na época que a gente vai ter lançado uma lista bem especial de filmes LGBT, aproveitando o mês aí. Uma lista com 50 filmes, então uma recomendação legal pro pessoal ir lá. E também eu tô com um projeto novo, eu tô com o Cinematorium, que é um podcast que eu tô fazendo totalmente individual, narrativo, sobre história de cinema. Que demais! Na verdade, mais ou menos a ideia é história e histórias do cinema, porque eu vou falar sobre coisas menores que às vezes a gente não fala tanto, mas que também foram relevantes. Porra, sensacional, cara. Fica então aí o convite para quem quiser conhecer mais um podcast, né? Tá aí. E, né, então, lembrando novamente, vamos dar spoiler e vamos bater esse papo então sobre Toy Story 4 logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Eis que a gente parou aqui, né, para falar um pouco sobre Toy Story 4, né, voltar aí à nossa infância. Afinal de contas, é um filme aí que saiu há 25 anos e a gente tá voltando aqui para falar agora dessa continuação. E é sempre bom, né, a gente quando fala de um filme assim que mexe com a gente lá na nossa história, é sempre bom quando a gente recebe o comentário de vocês aqui falando o que vocês acharam sobre essa continuação. Então você que tá aí, que escuta o nosso podcast, que quer participar dessa discussão, envia seu e-mail para contato@cinemação.com. Você manda esse e-mail pra gente, a gente separa e lê ele aqui. Se você não quer mandar e-mail, você também pode acessar o nosso site, né, o cinemação.com. Lá você vai encontrar o post desse podcast e tem lá o lugarzinho dentro do post para você deixar o seu comentário. Então é super fácil, super tranquilo. E também dentro do nosso site você vai encontrar posts, tem muitos posts de vários autores lá diferentes. Por exemplo, recentemente o Dani publicou lá um texto chamado Dor e Glória, um repensar da vida e da arte. Aí, o texto que o Dani escreveu recentemente está fresquinho lá. Tem também um post lá que o Henrique Risato escreveu, né? O Henrique que vira e mexe grava aqui com a gente, escreveu falando sobre o Dave Bautista, ele falando, né, sobre a nova adaptação de Duna em entrevista, muito legal também. Temos lá um texto novíssimo da Tainá
Juliana Costa, autora do Cinemação, falando sobre o destino e a consciência de suas ações em A Garota que Conquistou o Tempo. É um anime lá que ela faz uma análise. Cara, sensacional, tem várias coisas bacanas. Vocês vão dar uma fuçada lá, vão encontrar de tudo um pouco. Então vai lá, visita o nosso site que tem muita coisa legal para vocês visitarem lá. E você quer fazer parte do grupo do Facebook e do WhatsApp do Cinemação, que a gente chama de Cinemação Premiere, né? Recentemente entrou gente nova lá, entrou gente nova no grupo no WhatsApp, tá batendo papo. Verdade. Super legal. E se você quiser tudo isso e ainda receber um presente exclusivo do Cinemação todo ano, e ainda a possibilidade de divulgar produtos e serviços no podcast, dependendo do valor, é claro, é só você apadrinhar o Cinemação. É só você ir pro cinemação.com/contribua ou então clicar no botão contribua lá no topo do site cinemação.com e escolher uma plataforma que for melhor para você. Tem o Apoia-se, tem o Padrim e tem o Patreon. Você escolhe um valor que você quiser, que pode começar a partir de R$1 ou $1, e aí você já vira patrão ou patroa do Cinemação e vai contribuir para que a gente possa fazer um podcast cada vez melhor, vai contribuir para que a gente possa investir na qualidade do som, para que a gente possa de repente fazer episódios diferentes um pouco desse bate-papo, né? A gente já fez aí o 300, por exemplo, que foi muito diferente. Se você quiser que a gente faça coisas mais assim, vire um patrão ou uma patroa do Cinemação. Então vai lá no cinemação.com/contribua, colabora com a gente, que é muito importante. Bom, e vocês sabem, né, que vocês podem escutar esse podcast aqui em qualquer agregador de podcast, né? Qualquer player aí. Você pode escutar ele no Spotify, você pode escutar ele no Deezer, você pode escutar ele no Google Podcasts, em qualquer lugar. Basta procurar por Cinemação, podcast Cinemação. Você vai lá e escreve Cinemação, né? Cinem, abre parênteses, ação, fecha parênteses, você vai encontrar a gente. Aí você vai lá, se inscreve e aí todas as vezes que tiver algum episódio novo, você vai receber essa notificação direto no seu celular, super simples, fácil de acompanhar, e você não perde um episódio. Então aproveita e se inscreve, né? Se inscreve, classifica a gente lá, que ajuda a gente conseguir atingir mais pessoas e divulgar mais o nosso trabalho. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos aqui um comentário da Kátia Barga. Kátia Barga, que é madrinha aqui do Cinemação, ela ajuda o Cinemação e ela mandou seu comentário sobre o podcast 321, quando a gente falou sobre Aladdin. E ela falou o seguinte: como outro ouvinte comentou, eu também sempre fico me questionando sobre a necessidade dessa adaptação em live action. Mas precisa mesmo? A menos que seja algo muito datado para hoje, especialmente no aspecto de como são os personagens, tipo Branca de Neve ou A Bela Adormecida, sorry, são clássicos, né? Não vejo muita vantagem, mas pelo menos no caso de Aladdin, gostei mais da adaptação que o da Bela e a Fera e da Cinderela. Concordo bastante com a análise feita por vocês. Para mim, o ponto mais baixo foi o Jafar, que não me convenceu mesmo. Faltou imponência, o original é mais ardiloso. Lembra mais uma cobra traiçoeira. Jeremy Irons é muito superior. Agora, o Aladdin achei que tem carisma, sim, embora oscile um pouco durante o filme. O Will Smith consegue sair da sombra do Robin Williams e tem seu brilho. Mas como vocês bem mencionaram, o destaque do filme é a Jasmine, com muitas melhorias. Sua história foi muito bem atualizada, faz sentido, a atriz está ótima e o momento da música dela é bem emocionante, pelo menos foi pra mim. Adorei a dama de companhia dela, a Dayla, bem divertida, boa química em todas as interações que ela faz. Visualmente é bem bonito, também adorei o figurino, mas as sequências de ação me parecem meio deslocadas da música. Inclusive, não sei se de propósito ou por alguma falha na filmagem. Na sequência da fuga inicial tem claramente passagens que foram um pouco aceleradas, corridas e andares bem estranhos. A música do Gênio me pareceu com menos vigor que a original. Parecia que tinha um freio de mão puxado, mas o número de entrada do Príncipe Ali na cidade também achei ótimo. Logo teremos Rei Leão e acho que vai ser ótimo. Pelo menos pelos trailers promete um espetáculo. Olha aí, se a gente já teve aqui um ouvinte que achou, né, que Rei Leão de repente vai ser uma decepção, a Kátia já tá com outro sentimento, mesmo achando que Aladdin não é tudo isso, né?
mas ela ainda tá com esperança. Então, Kátia, muito obrigado pelo seu comentário. Realmente, a gente tem algumas melhorias, né, em relação à Bela e a Fera aqui em Aladdin, e eu acho que é um filme bastante divertido, né? Quem quiser vai lá, escuta o nosso podcast 321 e manda seu comentário também, né, sobre o que você achou de Aladdin, porque é sensacional a gente ver como o filme toca as pessoas de forma diferente, né? Lembrando que ela citou o Jeremy Irons porque ele foi citado no podcast, tá, gente? Não sim, Quem não ouviu o podcast ainda, tipo, o Jeremy Irons não surgiu do nada, tá? Exato. E eu tenho um comentário rápido do Tito. Ele comentou também sobre o Aladdin, sobre o 321, o podcast, e ele falou assim, ó: gostei do episódio e só com a ajuda de vocês consegui compreender por que fiquei tão incomodado no início do filme e a partir de certo ponto passei a me divertir. Nem senti passar as 2 horas de filme. Um dos poucos live action que gostei de assistir, não me arrependi de ter pagado o ingresso. Sensacional, adorei o comentário do Tito. E é isso, que bom que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, faz parte, é assim a vida. Pessoal, e a gente vai fazer uma viagem. Uma viagem? A Bonnie teve um ótimo dia na escola. Ela fez um novo amigo. Quero que conheçam o Garfinho. É um garfo. Tô tendo um ataque de pânico. Ei, cuidado. Eu fui feito pra macarrão, salada e talvez até pudim. Não sou um brinquedo. Eu sou descartável. De verdade. Chegava nos cinemas no dia 20 de junho de 2019 o 4º filme do Toy Story, Toy Story 4, né? Esse filme que veio aí reaviver pra gente, né? O nosso querido Woody, nosso querido Buzz, e a gente teve aí esse calorzinho no coração, né? Afinal de contas, Toy Story ele tá na história das animações, né? Afinal de contas, a Pixar praticamente fez o seu nome em cima do lançamento de Toy Story, inclusive ganhou notoriedade no mercado, sendo mais pra frente comprada pela Disney, e Toy Story tá no cerne da Pixar. Então é interessante da gente ver como o filme ele aparece justamente no momento e com uma história que se mistura um pouco ali com a história da Pixar também. O filme que foi feito aí com cerca de 200 milhões de dólares e na sua primeira semana aí de estreia o filme já faturou 279 milhões de dólares. Então é um filme que já está bem pago e começa aí, né, a dar o lucro, já chegando aí praticamente a 100 milhões de lucro que o filme tá dando. Dan, diz pra gente, Toy Story 4, filme aí que volta a contar histórias de personagens tão queridos. Tem quem aí no comando na equipe técnica aí, Dan? O filme tem a direção do Josh Cooley. O Josh Cooley, ele dirigiu o curta O Primeiro Encontro da Riley, né, que é um curta que tem ligação lá com o Divertidamente, e teve 1.055.345.000 funções diferentes na Pixar. A Pixar, pra quem não sabe, é tipo eles são a famosa startup, né, todo mundo trabalha junto, todo mundo faz tudo junto, tudo muito modernoso, deve ter escorregador do Google lá dentro também. Escorregador da Disney, Dani, por favor. Da Disney, enfim, tudo igual. Tudo manda na gente. E aí, o Josh Cooley, então, tá estreando na direção, né, depois de um curta, mas ele já trabalhou tanto tempo na Pixar, então provavelmente tem muita experiência em várias áreas, né, na área de arte, de histórias e de roteiro, etc. O roteiro desse filme é do Andrew Stanton. O Andrew Stanton é o cachorro velho lá da Pixar. Ele fez o roteiro do Vida de Inseto, do Procurando Nemo, de todos os outros Toy Stories, do Wall-E e muitos outros. E também é assinado pela Stephanie Folsom. A Stephanie Folsom é uma roteirista que não tem tantas coisas no currículo, né, ainda, mas ela fez a série de animação Star Wars Resistance, que é uma série de animação que já foi lançada. Na trilha sonora tem o Randy Newman, que ganhou o Oscar pela trilha sonora do Monstros S.A., que ganhou o Oscar pela canção do Toy Story 3, que eu nem lembro qual é, mas não é o You Got a Friend in Me, porque o You Got a Friend in Me é lá do primeiro, mas enfim, é um grande músico e tudo mais. A montagem desse filme é do Axel Geddes, ou Geddes, né?
Ele fez a montagem de vários curtas da Pixar, participou do departamento de montagem em quase todos os filmes e fez a montagem do Procurando Dory. Ou seja, ele tá assinando montagem há menos tempo do que, enfim, alguns montadores de outros filmes da Pixar, mas tá lá também na startup há muito tempo. O design de produção, que eu acho que vale a pena citar desse filme, né, que é muito maravilhoso pelos detalhes, é do Bob Powley. O Bob Powley fez o design de produção de todos os outros Toy Story, do Carros, o primeiro filme Carros, e na área de arte da Pixar também fez todos os outros filmes praticamente. E no elenco original, né, obviamente que a maioria das pessoas vai acabar vendo a versão dublada, mas no elenco original a gente tem as vozes do Tom Hanks, do Tim Allen, da Annie Potts, da Christina Hendricks, da Madeleine McGraw, que é uma menininha que faz lá a Bonnie, né, super fofinha também. Tem o Keegan-Michael Key e o Jordan Peele, né, fazendo os brothers legais lá dos Coelho e o Patinho lá, engraçados. E o Keanu Reeves fazendo o nosso cara lá da motocicleta branquinho lá, que também é engraçado. Sensacional. É legal da gente mostrar para as pessoas que, por exemplo, o primeiro filme do Toy Story chegou em 95, né? Então a gente tá falando aí de um filme que completou 10 anos em 2005, completou 20 anos em 2015 e agora tá praticamente completando aí quase 25 anos, né? Chegando a 24 anos que Toy Story foi lançado. Ou seja, você que foi assistir Toy Story no cinema, sim, você está velho. Vamos começar estipulando isso. A segunda coisa é a seguinte, o primeiro e o segundo filme foram dirigidos lá pelo John Lasseter, né? Que é o cara, a mente criativa lá da Pixar. O cara que foi responsável por criar a história e tal, né? Moldar a história. Não, e que foi expulso, né, da Pixar. É, ele teve lá alguns problemas, né, na Pixar agora, mas a grande questão é assim, é o cara que era a mente criativa lá. Quando foi lançado o Toy Story 3, em 2010, o filme já foi pra mão do Lee Unkrich, que é um cara que tá lá dentro, né, da fórmula Pixar, de conduzir o trabalho e tal, e existia um certo temor, porque ninguém sabia exatamente assim, mas será que o Lee Unkrich vai conseguir fazer o mesmo trabalho que o John Lasseter fez, eu não sei o que, lá. Ele entregou uma história muito bem produzida, densa e que dava de uma certa forma um fim a Toy Story, né? E aí quando a Pixar anuncia, quase 10 anos depois, que teríamos aí um Toy Story 4 pela mão de outro diretor novo, né, também, né, o Josh Cooley, surgiu de novo esse mesmo questionamento. Será que o filme vai ter a mesma profundidade e tal? Porque tinha finalizado bem, não precisava de um quarto filme e tal. E aí eles chegam aqui agora com essa história que, pra quem não assistiu o filme e tá aqui com a gente, vou dar uma rápida sinopse. Ele conta lá a história, né, o Woody, ele tá morando na casa da pequena Bonnie e ele tá lá vivendo com ela e ele é apresentado a um brinquedo que ela construiu, que é o Forky, que é baseado num garfo de verdade, né? O Forky, ele acaba ganhando um posto aí de brinquedo favorito ali e tal, e isso não agrada muito o Woody, que sempre foi o centro das atenções. E aí o Woody se sente na obrigação de, como o Forky é o mais querido ali dos brinquedos, ele precisa manter o Forky perto da Bonnie para que ele conduza ali, né? Ele tem aquela missão de que ela seja feliz. E aí ele, nesse trabalho de ficar em cima ali do Forky, ele tem que ficar impedindo com que o Forky fuja de casa, até que um dia a gente volta para aquela história que o Toy Story ele sempre gosta de contar pra gente, que é aquela história, né, de busca, de o Forky foge, o Woody tem que ir atrás e tem que resgatar o Forky e tal e tudo mais para voltar pra Bonnie e aí viver essa aventura que envolve, né, um pouco dessa missão dos brinquedos. E a gente tá falando de um filme, como eu falei, né, um filme que a gente tinha visto há 10 anos atrás e agora a gente tá vendo esse filme novamente e muita coisa mudou, principalmente na parte de tecnologia. Então eu já queria começar destacando que eu fiquei maravilhado realmente com a direção de arte desse filme, com toda a parte de tecnologia, textura, 3D e tal. Tem momentos ali assim que você vê, tipo, o brilho do Woody é diferente do brilho da Beth, assim, é uma coisa, tipo, totalmente diferente, assim, as texturas. É impressionante, campo de profundidade, sabe? O Woody em primeiro plano, o fundo atrás. É impressionante
incrível o ponto que a Pixar tá chegando com essa tecnologia. Eles melhoraram a tecnologia pra mostrar o quanto eles são pequenos, né? Porque Sim. claro que sempre foram e a gente sempre viu que eles estavam num cenário grande, mas antes não passava tanto a sensação de grandiosidade, né? E dessa vez eles conseguiram, acho que até pela textura, pela forma de sombra, provavelmente por lente, alguma coisa do tipo, por emular a lente de uma câmera e tal, eles fizeram com que dá uma sensação de você falar, nossa, eles realmente estão, tudo pra eles é muito grande, tipo um quarto é uma beleza de si, né, um lugar grande pra se viver e tal, o quarto de uma criança e tal. Então isso que é muito legal, eles conseguiram aumentar essa sensação e o que colabora inclusive até para a narrativa, porque ele aumenta a sensação de pequenez desses personagens, do quanto eles são frágeis, que é uma das grandes mensagens eu acho, do Toy Story, que é a do quanto a gente, né, óbvio que a gente enquanto se identificando com os personagens brinquedos, é frágil diante da vida, é frágil diante dos acontecimentos, é frágil diante do tempo que vai acontecer, das coisas vão acontecer, e você não tem o que fazer quanto a isso, né? Eu acho que isso aumenta ainda mais a sensação. Vocês não tiveram também a sensação de que desde o começo, quando ele vai te reapresentar o Andy, sabe, o filme já começa com um quê nostálgico, assim, que ele dá realmente a sensação desde o começo de que o filme ele vai te trazer alguma coisa que vai ter uma ruptura ali. Então ele já é um prenúncio, assim. Porque ele vai te lembrar do Andy, ele vai te lembrar do Andy passando pra Bonnie, da relação, né, do Woody justamente com o Buzz e tal. Então, tipo, meio que você vai revivendo tudo aquilo e logo na primeira cena, nos 10 primeiros minutos ali, você já tem o primeiro estranhamento que é, cara, o Woody tá sendo deixado no armário. Tipo, ele não é mais o brinquedo favorito. Tipo, todo o conceito principal de Toy Story, que é em cima da vida do Woody e tal, ele é rompido. E aí, a partir do momento que a gente é apresentado pro Forky, o Buzz também, ele ganha um papel coadjuvante que também tem um certo estranhamento ali, né? Porque o Buzz era o Buzz, ele era o companheiro ali, o braço direito do Woody e tal. E ele foi perdendo relevância e tal, então tudo parece que começa a ser montado de uma maneira que ele fala assim, vai haver uma ruptura, algo aqui vai mudar, sabe? Eu acho que, assim, eles não colocaram só o flashback do Andy só pra mostrar um negócio da Beth, né? Realmente era... Porque realmente é algo muito importante, esse apego que ele tem ao Andy, essa coisa, porque nada vai ser igual a essa primeira criança, né? Nada. Independente de qualquer coisa que aconteça. Além de também situar, né? Quem não viu os filmes anteriores ou esqueceu ou alguma coisa, já situa com a situação, que até mostra a cena do Andy passando, né, os brinquedos pra Bonnie. E uma coisa que eu achei interessante também é que é um reflexo dos tempos, né? De certa forma. O negócio dela deixar o Woody no armário e pegar o negócio de xerife e colocar na Jessie. É muito isso, tipo, agora a xerife vai ser a mulher, entendeu? Tipo assim, não tem interesse de pegar esse cara aqui pra ser. Então, tipo, eu enquanto menina, se tem uma cowboy, ela que vai ser meu brinquedo, né, mais usado, mais favorito. Não vai ser o cara, né? Não, aliás, isso que você falou é interessante porque novamente a gente vê a Pixar flertando com essas questões justamente da parte atual, né, do contexto atual que a gente vive, porque além dessa coisa simbólica de passar a estrela de xerife, tira do cara pra colocar na menina e tal, e mostra que é ela que é o brinquedo principal ali, e ele já perder relevância por isso, quando a Bonnie vai pra escola pela primeira vez, você tem um casal ali, aparentemente um casal de mães com uma criança, não sei se vocês repararam nisso, sim. Mas eu achei isso, mais uma vez, fantástico, porque não é a primeira vez que a Pixar tá fazendo isso, e ela mostra que ela tá flertando com isso, porque em algum momento ela vai mergulhar nesse mundo, sabe? Então, eu acho interessante, talvez eles estejam até sendo cautelosos de alguma maneira, mas eu acho interessante da Pixar ela realmente se posicionar de uma maneira onde ela vai atualizando esse contexto, né? Até porque o Woody, ele é um brinquedo antigo, né? Quando ele fala, inclusive, do Andy, ele vai lembrar o Andy,
ele fala, não, o Andy já entrou pra faculdade e tal. Meu, o Andy já passou, já foi, já é outra coisa. E o Woody é um brinquedo já antigo. Então, ele tá também, né, vivendo e passando por um contexto social que aparentemente é atual, e a Pixar, ela precisa encaixar esse contexto na história do brinquedo. A própria figura do cowboy é um negócio antiquado, né? Um negócio que remete a algo bem machista, etc. Então, lembrando, se você for rever lá o primeiro Toy Story, e é fácil porque tem na Telecine Play, tem tudo quanto é lugar, na Netflix e tudo mais, se você for rever o primeiro, você vai ver que tem umas piadas que já hoje não são mais engraçadas, tem umas referências que não conversam com as mudanças que a gente tem visto, né? Eita, vou rever pra problematizar, ansiosa. Isso dá pra problematizar, sim. Dá A própria personagem da Pet, né? Até, em inglês é outro nome até, eu tava tentando lembrar. Boa, tinha alguma coisa assim. É boa, exatamente. A personagem dela, ela é uma princesinha frágil, né? Sim. Ela só está lá pro Woody proteger. Sim. No primeiro filme. Daí, no segundo, acho que ela não aparece tanto. No terceiro, ela vai embora, ela sai de lá e cria a sensação de medo de todos eles, e aí nesse daí ela volta como alguém que passou por uma transformação e que ajuda o personagem do Woody a se encontrar também, né, a se encontrar um novo caminho, né, pra ele. Ele é quase a Furiosa nesse filme, né, perde até o braço todo. Verdade. Nossa, total. Tem carro, é igualzinho. Furiosa. Não, total. Assim, tipo, acho que ela é uma força nesse filme, assim, ela realmente é o motivo ali pra ele fazer as coisas, e também totalmente, assim, ela largou o vestido, tá com uma roupa muito mais prática pra correr, pra fazer as coisas, totalmente independente, então realmente, tipo assim, ela mudou junto com os tempos, né, esse papel aí da mulher. E a própria reação dela, né? Porque assim, tudo bem, ela vai embora e tal, ela se adapta à situação, e no final das contas a gente não tem mais aquela figura de ela vai largar tudo que ela conquistou pra ir atrás do Woody e tal. Não, é ele que precisa largar, ele que precisa deixar toda a gangue dele, né, toda a galerinha dele ali pra ele ficar com ela, porque se ele não ficar, ela já tem as coisas dela pra fazer, entendeu? Mas é legal que nem tem tanto a ver com a questão romântica, né, deles como um casal. É uma questão que, assim, deles se encontrar, né? É que assim, tem, mas é porque eu fiquei pensando, né, sobre isso. É que tem, tipo, eles são claramente, né, eles tinham um romance e agora se reencontram e vão reatar esse romance, só que, sei lá, eles são brinquedos, eu acho que seria meio esquisito, né? Realmente, acho que não tem cabia. Tem um romance ali no ar, até porque tem momentos ali que eles deixam bem claro, tipo, o Woody, ele fica olhando pra ela, né, enquanto ela tá vendo as luzes e tal, então existe ali toda uma questão romântica e tal, só que realmente, eles preferem não se aprofundar tanto nisso. Eu fiquei torcendo, sabe, puta, pelo amor de Deus, me dá um beijo, não me dá um beijo agora, porque senão realmente ia ficar um negócio muito esquisito. Mas eu achei ótimo, assim, que tudo bem, eles fazem essa questão meio romântica ali, mas o fato realmente deles tentarem posicionar agora o filme num contexto social muito mais propício, eu achei que foi muito bacana, eles deram uma atualizada. Eu sinto até que tem uma espécie ali desse romance sendo construído, assim, ele colocado em parte, mas parece muito mais uma questão até de uma amizade, sabe? Até mesmo a primeira vez que eles se reencontram, que tem toda essa questão de um susto. Tipo assim, é claro, obviamente, que a gente tendo esse contexto e certas questões são colocadas, mostram isso mais claramente. Mas pra mim parece mesmo, às vezes a pessoa não tem noção disso, parece que vocês uma amizade depois de muito tempo, que eram, sei lá, amigos muito próximos, até alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que eles tentam remeter, de certa forma, de uma maneira mais sutil. E até nessa questão dos próprios brinquedos, eu tava pensando muito nisso também em relação aos personagens principais, os brinquedos principais da trilogia, né? Que geralmente estão, além do cowboy, ele também tá relacionado, por exemplo, ao astronauta, né? Que é um negócio totalmente meio que brinquedo de menino. Aí você tem um dinossauro, que também geralmente acaba sendo associado a um brinquedo de menino. Você tem carrinho, você tem diversos negócios que acabam sendo colocados como questões masculinas, e que, como se fosse, né, a personagem nesse filme, ela tem outras importâncias, os personagens não são totalmente conectados, e ao mesmo tempo eles estão conectados dentro de um universo que ela tem brinquedos pra ela que são mais interessantes, né, como falou provavelmente da Jessie, e também dos brinquedos que ela tem de infância. Então eu acho interessante esse negócio que ele vai pincelando como se fosse mesmo uma nova realidade, e uma nova personagem tá se importando com outras coisas, né?
Por que eu tenho que ser um brinquedo? Precisa entender a sorte que você tem. Você é o brinquedo da Bonnie. Hã? Quê? Me carrega. Não. Para uma nova aventura. Vamos lá. Nossa, como eu vou encontrar o Woody? A manobra estilingue. Valeu, voz interior. Ao infinito e além! Tipo assim, o Woody, ele sempre teve essa posição de ser o brinquedo favorito, o grande líder e tal. E aqui nesse momento a gente tá vendo esse personagem tendo que de alguma forma se reinventar. Né, ele perdeu esse lugar, ele não tem mais essa posição e ele precisa encontrar uma nova função para a vida dele. E eu achei isso muito assim sintomático justamente do que a gente vive hoje em dia, né? Essa busca pelo nosso ideal, a busca por algo que a gente realmente acredita ou que a gente sinta que faça parte ali e tal. E aí eu acho também que faz parte, inclusive, porque como eu falei, o Woody ele é um brinquedo mais antigo. Ele é um brinquedo que seja muito mais ligado a crianças justamente da idade da Bonnie do que uma criança um pouco mais velha e tal, como era o caso do Andy, porque o Andy me dá a sensação de que ele era uma criança um pouco mais velha do que a Bonnie, né? Mas essa coisa também de você envelhecer, de você passar pelo tempo, de você, sabe, ir cumprindo uma função e de repente você ser desligado daquela função e não saber direito mais o que você tem que fazer, até que realmente você perceba que você tem que buscar um ideal que seja algo bom pra você e tal. Eu acho que isso tudo é muito sintomático da nossa vida, da vida profissional, da vida pessoal, de tudo que a gente vive. Sim. Porque realmente é uma questão de busca pela própria felicidade, né? E mais, Rafa, eu digo mais, aproveitando que o Claudio citou o Mad Max, tem um paralelo muito interessante, porque também tem a ver com o lugar do homem na sociedade, né? Assim, é um negócio que tem se discutido muito, justamente isso, tipo, a questão de discutir a masculinidade tóxica, claro que não de uma maneira profunda, né? De uma maneira com metáforas e situações que remetam a isso, mas no caso, tanto o Mad Max Estrada da Fúria, quanto esse, eu acho que também tem esse papel de repensar o lugar do homem na sociedade, diante das mudanças que vem acontecendo. Então isso é interessante também, essa coisa dele, não é só questão profissional, né? Eu mudei de cargo ou saí disso ou daquilo. É também a questão do homem tentando se encontrar num ambiente em que você não tem mais o espaço em que você é necessariamente e obrigatoriamente o líder, como ele era no começo, né? Sim, então sim. Eu acho que é legal porque, no fim das contas, junto com a evolução do personagem do Woody, e eu acho que a Pixar eles são muito bons em estudar muito bem os personagens, entender esses personagens e traçar a linha de evolução deles. Junto com isso, a própria série do Toy Story também caminha nessa evolução junto com as discussões da sociedade, né? Mesmo que de maneira muito sutil e obviamente mantendo aventura para crianças, sendo uma animação voltada para crianças, mas ela se mantém muito nesse sentido, né? Então ele começou lá como líder, como um cowboy, né? Ele era tipo o brinquedo preferido. Ele foi aprendendo que a vida não é tudo, que não é aquilo tudo, que ele tem que dividir com o astronauta primeiro esse protagonismo. Aí ele vai vivendo situações que fazem com que ele entenda que o mundo muda, as coisas mudam, as pessoas crescem. Esse excesso de lealdade com a criança em algum momento vai se transformar numa frustração, né? Porque ele vai acabar perdendo. Ele aprende com tudo isso e aí aqui ele encontra um novo lugar para ele. E hoje em dia isso é colocado em xeque e a gente precisa se reencontrar, né? Só para citar um caso recente na internet, tem uma menina gamer que sofreu um monte de problema porque ela fez uma afirmação sobre homens e a comunidade gamer, que é super tóxica, se revoltou absurdamente, a coitada perdeu patrocínio por causa disso. Então, quer dizer, tanto isso acontece que tem gente que fica mordidinha, que tem um monte de homem que realmente se sente acuado por isso, porque não sabe repensar o seu lugar na sociedade. E aí esse tipo de coisa acontece, essa resistência, né? Esse machismo exacerbado de certas pessoas, que a gente não precisa citar nomes políticos, mas tem a ver com isso, entendeu? Exatamente. Então, mas você vê que tem essa interpretação que eu acho ótima, essa que você fez, mas eu acho que também existe a questão humana, né? Porque claro. Quando
você conversa também com pessoas mais velhas, idosos, por exemplo, uma das questões mais complicadas que você tem é justamente a pessoa ela se reencontrar dentro das suas funções, né? Pessoa que estuda, que vira médico, por exemplo, e depois acaba envelhecendo, para de, sabe, fica, não dá mais consulta, não atende mais ninguém e tal. A pessoa ela perde uma função. E aí a perspectiva de vida dessa pessoa, como responsabilidade também, ela some, né? A pessoa acaba tendo... A única perspectiva de vida dela a partir de então é sobreviver. E é interessante quando você vai assistir o Toy Story, pensando por essas óticas que a gente tá trazendo aqui, porque você vê, né? Quando o Woody, ele tá tendo que tomar a decisão dele de... Ou ele vai embora, né? Volta lá pros brinquedos, ele volta pra Bonnie e tal. Na hora que ele tava assim, sabe, meio que decidindo, se despedindo, indo e tal, eu ficava pensando, cara, por que você vai voltar, meu? Você já não é o brinquedo favorito, você vai ficar lá pra ficar trancado no armário, sabe? E eventualmente sair pra encontrar os outros. Tipo, esse ciclo em algum momento vai ser rompido, sabe? Não adianta ter essa continuidade, você precisa procurar um novo propósito pra você mesmo, né? E aí você percebe que ele tem um questionamento assim, e aí eu acho a frase do Buzz ali sensacional, porque o Buzz fala, ela vai ficar bem. Daí ele na hora fica meio, mas eu não queria deixar ela. Não, a Bonnie não vai ficar bem. Aí você pode ir curtir e tal. E aí aquela parte final de que eles falam, nossa, agora o Woody é um brinquedo perdido. Ele fala, não, ele é um brinquedo que sabe o que ele tá fazendo, tipo, ele se encontrou. O conceito do perdido ali e tal se transforma também, né? Então eu achei isso tão legal, sabe? Essas metáforas que o desenho traz pra gente, porque realmente a gente consegue se debruçar justamente numa questão patriarcal, a gente consegue se debruçar numa questão de vivência, né? De humanidade no sentido de envelhecimento, de propósito, de escolhas e tal. Então eu achei assim o desenho muito bem amarradinho nesse sentido, sabe? Eu acho que assim, uma das coisas que, assim, eu concordo absolutamente, mas é que vocês estavam falando do Buzz, e uma das coisas que eu fiquei meio triste, assim, né, porque toda essa memória afetiva e tal, é que eu acho que o Buzz, ele não tem espaço no filme. Não tem. Só que eles ficaram, acho que eles meio hesitantes, né, pô, o Buzz é um personagem tão importante, ele é o que quebra a barreira no primeiro filme, ele é o que lidera o rolê de ir atrás do Woody no segundo, tipo, ele é muito importante. Mas aí eles acabaram, em vez de deixar que nem os outros brinquedos que ficaram lá, eu acho que ele até podia ir atrás do Woody, não, mas aí eles fizeram um rolê de uma piadinha, né, sobre a voz interior, que não serviu pra nada, e também acho que reduz o Buzz, é tipo assim, ok, ele não é muito inteligente, mas também não é pra tanto, né, eu acho que... Né? Então assim, no final ele realmente é muito importante, aquela parte no final, ele se a pessoa fala pro Woody, vai lá, vai ficar tudo bem, acho que é essencial, mas realmente no filme ele não tem espaço. E aí meio que reduziu o personagem pra poder colocar alguma coisa nele, e achei meio... Achei desnecessário, assim. Porque eles já fizeram bastante, né? Conseguindo dar um propósito para mais um filme, sendo que a série meio que já tinha concluído. Mas essa parte aí eles não conseguiram, eu acho. Levaram tanto em consideração o arco do Woody ao longo de todos os filmes e esqueceram do arco do Buzz. Então o Buzz acabou sendo... Tipo, parece que eles esqueceram de tudo que ele viveu antes, né? E eu nem acho que é uma questão de esquecimento, sabe? É como eu falei meio que no começo, assim. A sensação que eu tenho é que eles desde o começo, eles estão tentando trazer uma mensagem pra gente do tipo, olha, a história ela vai mudar. Vocês vão sentir uma mudança aqui, entendeu? Porque a partir do momento que em 15 minutos eles já estabelecem que o Woody não é o principal, existe um brinquedo que é feito de lixo, que a menina gosta mais do que o Woody, sabe? Tem toda aquela questão lá eles já estabelecem, olha quem é essa persona do Woody, quando mostra ele indo resgatar lá um brinquedo que tá perdido, trazem a memória do Andy novamente pra gente e tal. Então é tudo muito nostálgico pra um sentido de dizer assim, olha, as coisas aqui vão ter que mudar. Pra essa série andar, ela vai ter que mudar. Então a gente vai ter que deixar o Buzz em segundo plano, o Woody ele vai perder a relevância pras crianças em si, porque ele precisa procurar a relevância dele pra com ele mesmo, entendeu? Então eu acho que são mensagens que vão trazendo pra gente que realmente vão, assim, dando uma antecipação do que tá por vir mesmo, sabe? E aí eu até acho, eu concordo com isso que a Má falou, que nesse sentido de, ele
ele fica lá só apertando a voz interior dele ali e tal. Eu achei que a piada funciona no começo, mas depois, tipo, a repetição da piada você fica meio, tá bom, gente. Seria um mínimo arco se ele, tipo, passasse a ouvir realmente, né? Tipo, ele passasse a refletir sobre essa tal voz interior e aprendesse a seguir os instintos, algo do tipo, né? E pra mim, essa questão toda, e já dando uma opinião aqui um pouco impopular, porque eu não gostei tanto assim do filme, mas ela gera o maior problema, assim, de relação a que o filme ele parece muito perdido pra que caminho ele quer ir. Pelo menos eu senti muito isso. Eu acho que ele tem 1 milhão de arcos desses personagens novos. Ele tenta trazer esse arco todo do Woody. Ele tenta trazer mini arcos dos personagens antigos. E aí é uma questão muito do que vocês estão falando, desse lado de ok, a gente precisa seguir em frente, a gente precisa trazer novos personagens, a gente precisa buscar essa nova identidade pra série, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer o antigo. Então fica um lado de eu não sei pra onde eu quero ir muito bem, tanto que os personagens antigos eles aparecem em determinados momentos como se eles estivessem realizando alguma coisa, só que em nenhum momento isso tá sendo realmente mostrado, em nenhum momento isso tá sendo falado, e aí do nada o Buzz aparece em determinado lugar, e aí do nada ele tem uma fala, tem uma certa situação, e aí do nada ele desaparece. E aí o Woody tem determinada situação, e aí desaparece. E aí o personagem novo tem determinada situação, e desaparece. Tanto que, por exemplo, muitas pessoas estavam falando comigo, eu vi o filme ontem, né, e aí o pessoal tava reclamando comigo por eu não ter gostado tanto, e o pessoal falando muito em relação ao personagem do Garfinho, eu não sei nem como é que é em inglês, né? É Fork, Fork. Então, e o personagem novo e tal, e aí eu achei tá legalzinho, assim, engraçadinho, bem, mas parece bastante infantil, assim, né, essa ideia e tal. Nem vi como um problema, mas em determinado momento, toda a questão que você está colocando em cima desse personagem simplesmente desaparece. Ele tá muito bem lá com a Gabi, né? Ele tá muito bem com ela ali naquele momento que eles estão tendo a primeira conversa, logo que ela rapta ele. E simplesmente eles têm a conversa e o arco dele desaparece. Não sei se você percebeu isso. O arco dele simplesmente desaparece, depois ele volta e ele simplesmente vira um personagem de reação. Ele tá reagindo a tudo que tá acontecendo. É bem, querendo exemplificar, mas nessa questão mesmo de começa a encher muito de arcos e não sabendo muito bem pra onde vai cada um. Eu acho que faltou muito um foco único. Determinada coisa vai ser seguida. A personagem da Gabi aparece no meio, ela aparece lá como se fosse uma vilã, né? Parece até um pouco o personagem do Toy Story 3, né? E aí tem essa reviravolta bem entre aspas, mas aparece uma reviravolta que acontece na cena seguinte. Eu senti muito de que parece que falta filme dentro do filme, sabe? Falta realmente ter coisas pra acontecer. Parece que eles só são determinadas simplesmente questões que vão acontecendo, ok, isso aqui, e acaba. Eu senti muita tristeza, assim. Eu acho assim, eu concordo com a razão do Fork, ainda mais porque eu achei que haveria alguma questão a mais de uma construção mesmo pra ele entender o que é ser um brinquedo. Mas naquela conversa dele e do Woody andando pela estrada, ele já... beleza, eu sou o brinquedo, legal. Então, eu sou o lixo pra ela, então legal, entendeu? Tipo assim, e é isso, sabe? Depois, realmente, é só realmente o Woody indo atrás de resgatar ele de alguma forma. Não tem um desenvolvimento muito além. Eu acho que a questão do Buzz é principalmente porque eu acho que, assim, ele não tem um espaço no filme, vamos inventar alguma coisa pra ele, porque eu preciso vender brinquedo depois e ele é um dos principais. Entendeu? Acho que é um pouco isso, assim, porque realmente os outros estão muito bem não tendo espaço, entendeu? Tipo, o Rex, a Jessie, às vezes estão ali, eles até fazem uma coisa ou outra, mas eles estão no lugar deles. Eu não sei realmente, assim, a sensação que eu tive do filme depois que ele acabou é que, apesar de eu ter gostado, eu ainda fiquei meio tipo, eu acho que é desnecessário, eu acho que não precisava, entendeu? Tipo, acho que por esses pequenos pontos, eu gosto muito da trajetória do Woody e onde ele terminou, e da Beth e tal, mas... sabe, acho que ainda não consolidou o suficiente na minha cabeça. O próprio momento em que ele passa pra Jessie, né, a estrela de xerife, né, com quem diz, você vai ser xerife agora, eu vou ficar por aqui e tudo mais, é pouco colocado, porque por mais que tenha mostrado lá no começo que ela tirava, que a Bonnie tirava a estrelinha e colocava na Jessie, não existe uma construção de transformar ela numa líder ou algo do tipo, né, acho que também é uma coisa que ficou colada, né, e é justamente isso, é tentar colocar muita coisa de uma vez,
né? E vocês falaram de ter mais história, ao mesmo tempo talvez ter mais história seja um termo correto, mas seria legal, assim, teria-se mais história com menos história, né? Se eles tivessem simplificado um pouco a trama, focado um pouco mais. Você sabe que eu não concordo muito com isso, assim, porque eu acho assim, ó, eu acho que Toy Story 4, ele não é melhor, por exemplo, que Toy Story 3. Eu me emocionei mais com Toy Story 3 do que me emocionei com Toy Story 4, por exemplo, mas mesmo assim me emocionei com Toy Story 4. A sensação que eu tive assistindo o filme é que ele é um filme quase que um filme de transição. Então, assim, a gente, na verdade, tá vendo um filme de transformação do Woody. O Fork é um personagem que ele é um personagem de reação mesmo. E ele precisa ser um personagem de reação porque a gente tá falando de um personagem que ele é montado a partir do lixo e que vai ter uma vida útil para a história como um todo, muito curta, porque a Bonnie, ela faz esse personagem e daqui a algum tempo ela já fez lá o outro, inclusive mostra, né, aquelas cenas, quase cenas pós-créditos ali, mostra que ela já fez uma versão feminina dele, daqui a pouco ela tá fazendo outra coisa, daqui a pouco ela tá pegando esse brinquedo e tá jogando no lixo mesmo, entendeu? Então, eu acho que ele é um personagem de reação e eles colocam ele desde o começo como um personagem realmente de reação. E eu acho que ele justamente funciona por isso, porque ele reage às situações que estão acontecendo. Ele veio do lixo, ele quer voltar pro lixo, ele entende que ele faz parte do lixo. E o Woody, na verdade, é quem tem a maior motivação para tentar trazer propósito para a vida desse cara. Então é o Woody que entende todo o conceito do que é ser um brinquedo. E eles deixam isso muito exposto no começo. Porque eles estão falando, olha aqui, ó, o Woody foi brinquedo do Andy, o Woody salvava brinquedo, o Woody entende qual é o propósito de um brinquedo. Só que agora esse cara que entendia qual era o propósito dele, não tem mais propósito. Agora a gente precisa focar aqui nele. Então assim, a gente não vai ver a história direito lá dos outros brinquedos, sabe, do Sr. Batata, do dinossauro, não sei o que, a gente não vai ver essa galera é toda coadjuvante, e a gente precisa ver o que vai acontecer com o Woody, entendeu? Qual é o novo propósito do Woody. Então, para mim, nesse sentido, o filme ele tem uma história muito bem fechadinha. Inclusive, quando ele coloca a vilã como sendo uma vilã, e no final ela não precisa ser uma vilã, porque o que ela queria realmente era ter aquilo que ela falou pro Woody. Ela queria ter esse propósito que ele tem. E ele se compadece com aquilo ao ponto dele falar, viu, então você fica aqui com uma parte minha em você, pra você viver isso realmente pela primeira vez na sua vida, porque eu já vivi, e eu sei que eu preciso ir atrás do Fork, porque é o Fork que é importante e tal. Então assim, o Woody, ele é essa materialização desse propósito, e a gente tá vendo essa materialização meio que se desconstruir ali na nossa frente, sabe? Hey, howdy. Hey there. Sorry to bother you, but... Why, you're not a bother at all. We were just out for my early morning stroll. And look, we met you. My name is Gabby, and this is my very good friend, Vincent. Oh, Woody. Pleasure to meet you. Well, it's nice to meet you, Woody. And you are... This is Forky. I'm Trash. Our kid made him. Kid? Toys around here don't have kids. Are you two lost? Lost? No, but we are looking for a lost toy. She's a figurine, used to be on that lamp in the window. Name's Bo Peep. Bo Peep? Oh, yes, I know Bo. You do? Hop on in. We'll take you to her. Oh, you don't have to do that. Well, okay. Vincent, be careful with our new friends. Eu acho interessante pensar também como que no caso do Fork, né, do garfinho, enfim, como que ele é também uma última tentativa do Woody de se apegar a essa ideia do super-herói, porque ele é muito super-herói mesmo, né, muito essa coisa do eu vou salvar, eu vou resgatar, meus amigos ficaram na creche, eu vou buscar, e a trajetória dele é sempre essa. E ele é meio mala e ele deve ser leonino se pesquisar a parte, o horóscopo dele, mas enfim, ele se engancha no Fork pra se sentir importante, do tipo, eu vou salvar, eu não vou deixar ele pular no lixo, não vou deixar ele fugir, porque eu sou o super-herói, eu sou o máximo. É o último resgate que ele vai fazer, e óbvio que de uma forma bonita, no sentido de unir essa família de brinquedos que são amigos e que estão sempre juntos, etc, para finalmente se dar conta de que ele não vai poder salvar todo mundo, de que ele
não tem esse papel, não vai ter sempre esse papel, né? E aí eles fazem essa ressignificação. Ele é o equivalente a essas pessoas, você falou de emprego, né, de trabalho, ele é o equivalente a essas pessoas que, tipo, realmente ficam a vida inteira numa mesma função, numa mesma coisa, assim, precisam de uma sacudida para se descobrir, se mudar e tudo mais, porque a vida ao redor muda, né? Ele é tipo o empresário que finalmente vai investir em computadores pros aquele empresário velho que nunca usava máquina de escrever até o ano passado. E aí falando, pelo amor de Deus, tem que usar computador. E aí finalmente ele vai colocar um software de, sei lá, de atendimento ao cliente na empresa dele. Mas enfim, paralelos idiotas à parte. E o Fork é o último momento em que ele fala, pera, eu preciso salvar esse cara. Daí ele vira esse MacGuffin, né, de tipo, só preciso ir lá buscar pra poder viver toda essa questão com a Gabi, e fazer aquela loucura toda. Não, e veja só, a Pixar, ela deixa uma porta aberta, porque ela pode fazer o Toy Story 5 ou com Woody, ou pode não falar mais do Woody e falar do Buzz, por exemplo, entendeu? Agora, pode colocar o Buzz como central. Então, assim, a Pixar, ela abriu novamente a porta do Toy Story. E se você for parar pra pensar no contexto geral de, tipo, estrutura de história, a gente tá falando de o cara que conduziu isso é o Josh Cooley, né? Que é o cara, o diretor lá. Que é o cara que tava ali também em Divertidamente. Em Divertidamente, quando a gente vai pensar nele, o que a gente tem? A gente tem lá a história da alegria, que ela também precisa voltar, ela tem que ter um propósito, ela precisa buscar alguma coisa ali, né, dos afazeres dela, tem que voltar para o grande propósito da vida dela, e ela tem ali do lado dela a tristeza, que é o contraponto dela. E aí é nisso que ela vai tentar meio que se equilibrar ali e tal. O Josh Cooley, ele trabalhou lá junto como storyboard e tal, em Divertidamente. E a gente vê que ele vai tentar resgatar um pouco disso aqui no Toy Story. Por quê? Porque ele usa o Woody como esse grande personagem complexo, com tantas histórias, com tanta coisa ali por trás dele, e ele vai usar o Fork como esse personagem, tipo, simplório, de reação, de que não precisa ter, sabe, nada demais e tal. Então eles precisam tentar encontrar um equilíbrio. Porque ao mesmo tempo que o Fork não sabe direito o que ele quer fazer, ele só quer voltar pro lixo, ele não tem um propósito, ele não tem nada, o Woody é o cara que carrega a história. E aí meio que o Woody precisa se tornar um pouco Fork, né? Pra ele buscar, tipo, realmente, ele precisa simplificar mais as coisas, sabe? Ele precisa tentar ver as coisas de uma maneira mais simples e tal. E o Fork precisa ser um pouco mais Woody, né? Então eles trocam essas características ao longo do filme. Por isso que eu acho que assim, apesar deles trazerem essas histórias e tal, o fio condutor de todas elas continua sendo o Woody, né? Como ele foi, obviamente, nos outros Toy Story também. Mas aqui a gente tá vendo realmente essa desconstrução. O Woody sempre foi um personagem que necessitava da sua criança e tal. Eles brincam bastante com isso aqui, porque ele vai interagir muito agora com brinquedos que não tiveram crianças, nunca tiveram crianças, que gostariam de ter crianças e tal. E o Woody é esse estereótipo maravilhoso e tal, que foi o brinquedo de uma criança, que hoje é brinquedo de outra criança e tal. Então eles precisam desconstruir isso. Por isso que eu acho que o filme ele tem essa questão dele conseguir entregar de uma forma muito, assim, sensível, realmente essa desconstrução. E aí vai também morar um pouco na gente o apego que a gente tem desse personagem, né? E dos outros personagens. Por isso que a gente vai acabar sentindo falta mais do Buzz, a gente vai sentir falta um pouco justamente da Jessie também, dela, tipo, estando ali mais presente e tal. Porque, na verdade, tipo, eles continuam com o mesmo propósito, com a mesma ideia, com a mesma linha de história ali. E quem tá se transformando nisso tudo é o Woody, entendeu? Então, por isso que não me incomodou nesse sentido. O que me incomoda, na verdade, mais é como até a Marina falou. É tipo ver um Buzz que poderia evoluir minimamente ali, porque ele tem, dos personagens coadjuvantes, ele tem bastante know-how, a gente já viu o Buzz em outros lugares, e aí ele poderia realmente, tipo, ter uma ascensão maior por conta dessa coisa da consciência e tal. Mas eu gostei de todos os personagens, cara. Eu achei demais os dois ali, né? O Pato lá com
com o coelho. Eu achei os dois, assim, fantásticos, animais, assim, o jeito como eles montaram eles. Eu gostei muito da Gabi Gabi, a Gabi Gabi com aquela voz sempre tranquila, amena, mas sabe, forte, sabe? Ela é meticulosa no que ela pensa e tal. Então eu gostei muito dos personagens. Eu acho que assim, tipo, eu concordo com a história do Woody, eu acho que foi muito bem desenvolvido, mas ainda assim não deixa me incomodar o negócio do Fork. Nossa, é muito melhor falar Fork que Garfinho, né? É muito melhor falar. É que eu assisti em inglês, então... Eu vi em português, mas, enfim. Tipo, o Fork, eu acho que, assim, ele é um brinquedo de uma intelectualidade limitada, porque ele não foi criado para ser um brinquedo, né? Ele é um garfo. E aí, de repente... Então, ele tem um certo problema de... Enfim, inicialmente para falar, ele vai se... de personalidade também, ele vai se desenvolvendo, né? Mas é isso, eu acho que você não pega um brinquedo que tá numa crise existencial, ele acabou de existir, já tá numa crise existencial, e de repente larga ele, entendeu? Por mais que eu acho que ele tem o seu papel, que com certeza o Woody tá fazendo as coisas muito mais por ele mesmo do que pelo próprio Fork, muito mais pra se achar o seu lugar, eu ainda acho que, tipo, você é um personagem que, assim, tem brinquedo dele, foi super dito, ele é o que começa a história, então não podia ter sido deixado de lado dessa forma, na minha opinião. Mas, você consegue me exemplificar? Porque pra mim, assim, eu acho que a função dele é bem cumprida justamente pela característica do personagem, como a gente falou, é um cara de reação, ele é um cara simples, né? Mas você consegue me exemplificar, assim, por exemplo, o que você acha que poderia ter que, de repente, amenizaria isso? Você acha que precisava ter mais tempo de desenvolvimento do Fork? O que precisava ter ali? Então, eu não sei exatamente se tem como exemplificar, porque é algo que simplesmente não tá lá, entendeu? Mas é porque ele entra lá na loja, e aí ele acaba sendo preso pelos capangas da Gabi. Ei, gente, Gabi Gabi é líder de uma gangue, né? É líder de uma gangue. Pô. Que nem o Lotus do outro filme, né? Tipo, eles repetiram um pouco, até aquela coisa do terror, né? De fazer referência ao filme de terror. Assim, bem iluminado, né? Tem até toca trilha em um momento. Então, tipo, enfim, é líder de uma gangue, por mais que ela queira muito ter uma criança, a pessoa, né, ninguém gosta dela, todo mundo, tipo, mano, não se mete com essa menina. Mas de qualquer forma, então eles prendem lá o Fork e o Woody sai. Então, tipo assim, o momento é dela desabafando com o Fork, que na verdade é pra poder é expositivo, né, pra você saber por que ela quer a caixinha e tudo mais. E aí ele, como ele realmente tem um intelecto limitado, ele fica, legal, minha amiga, e fica lá de boa. E é isso, entendeu? Tipo assim, realmente, não é que eu esperava que o Fork tivesse algum questionamento sobre isso. Ele não tem essa capacidade. Mas eu acho que ele poderia ter um papel melhor, ou talvez enquanto eles conversam, enquanto fazem coisa, você vê ele mesmo ganhando mais consciência de si próprio, das coisas ao redor. Não sei, só acho que ficou muito, muito pouco para um personagem que é tão... que é o que motiva, que vai andando a história, né? Uma coisa que acho que funcionaria, talvez, se ele entendesse a importância de ter uma criança e passasse e mostrasse de uma maneira mais clara porque ele aceita agora a Bonnie e agora topa ser um brinquedo, entendeu? De uma maneira um pouco mais... Mas você não acha que tá claro óbvio, na última cena lá, quando ele conhece a outra menina e ele fala, a gente é um brinquedo, eu vou te ensinar tudo que eu sei agora. Tipo, ele já entendeu. Sim. Mas isso é pós, né? Mas é depois, no epílogo, né? Mas foi o que ele aprendeu. Parece, pelo menos eu senti essa parte aí muito como uma questão mais, tipo, efeito para as pessoas ficarem do que simplesmente uma coisa de desenvolvimento. Simplesmente é uma frase, sabe? Por exemplo, eu acho que... até exemplificando a questão, porque eu comecei meio que essa questão toda do Fork e Garfinho aí. Por exemplo, eu entendo até que você tá falando, Rafa, essa questão dele ser um personagem de reação, mas pra mim no início ele não se mostra um personagem de reação, sabe? Ele pra mim se mostra um personagem de ação. Ele tem o ideal dele, ele tá falando lá, quero ir pro lixo, eu sou do lixo. Tipo, obviamente uma questão meio totalmente única, né? É um negócio meio só sai pra piada, mas é um objetivo de ação, sabe, direto. E aí, um momento que ele tem a conversa com o Woody, que é uma questão até
que eu achei bastante interessante, que é o momento que ele toma essa consciência, ao mesmo tempo que o momento que o Woody se torna um Yoda, né? Sei lá. Sim. Mostrando um ensinamento assim é uma parada meio filosófica até, né? Da consciência pessoal. E só que a partir desse momento, essa questão não se torna importante pra ele, sabe? Pro personagem do Garfinho. Se torna simplesmente uma questão. Então, como se você te falasse assim, olha só, o personagem do Garfinho, vamos dizer, um personagem no filme não sabe comer. E ele aprende a comer. Em nenhum momento você fala, tá, e quais são os efeitos dele aprender a comer? Isso é simplesmente o resto da história, é simplesmente ele falando assim, pô, sou brinquedo. Eu sei que, obviamente, o personagem é totalmente bobo, né? É bem mais infantil, como eu falei. Mas se você tá colocando o personagem, pelo menos eu sinto isso, se você tá colocando o personagem como ele relevante pra esse início de trama, relevante para a nova criança, que é toda essa relação importante da criança com os brinquedos e tal, você pelo menos tem que dar um certo efeito do porquê de tudo dele tá ali, entendeu? Do porquê, pelo menos, dele tá realizando o que ele tá realizando. Porque ele, em determinado momento, acha legal o negócio da Gabi, só que depois ele acha também legal o negócio do Woody lá, e ele não. Tipo assim, fica realmente como se parece que eles acabam ali o arco do personagem e eles não tem o que fazer. E aí vamos deixar o personagem junto. Aí eles jogam mais o arco da Gabi do nada, e o arco da Gabi que começa do nada, e aí tem que acabar em algum momento. Pô, como vamos acabar? Vamos colocar um negócio meio que de efeito. E aí ficam como se fossem dois arcos colocados no meio de outro, que é o da... Esqueci o nome dela, desculpa. Da Beth lá? Isso, da Beth, que também tem um arco interessante, só que também é jogado, ele é colocado em parte. Aí tem o Buzz, que é pra nada. E o que une eles, obviamente, é o Woody. A gente sabe que o fim principal da história é o Woody, inclusive é a coisa que eu mais gosto. Eu acho interessante toda essa questão toda, que a gente tá discutindo desde o início, né, entender com a necessidade dele deixar essa vida, né, dele começar a viver um outro momento, dele começar a se perceber e tal. Mas, ao mesmo tempo, essas questões menores são colocadas como mais relevantes, né, em grande parte da história. Então, eu sinto muito isso como um problema, sabe? Parece que ele quer inchar muito de pequenas questões, pequenos arcos, e nenhum deles parece que... Alguns até se resolvem, mas a maioria parece que não tá indo pra algum lugar, sabe? Parece que aparece porque tem que aparecer. Não, eu entendi. Mas o que eu penso é assim, ó, por exemplo, vamos supor que a gente vá ver um Toy Story 5, né? A história do Toy Story 5, tipo, abandona de vez o Woody, porque o Woody tá vivendo com a Beth em algum lugar e tal, fazendo coisas diferentes, e aí a gente vai agora só ficar com Buzz e a galerinha que tá lá. Se Toy Story 5 se passar 2 anos mais pra frente, tipo, a gente ainda tá falando de uma Bonnie criança, que ainda tá brincando ali com as bonecas e tal, com os brinquedos que ela tem, e de repente o Fork pode simplesmente não estar lá, porque ele é um personagem descartável, entendeu? Por isso que eu acho que ele é realmente um personagem ele é um personagem que serve justamente pra transição. Ele é um personagem que, como ele veio do lixo, ele entende que ele é um lixo. Quando ele tem a conversa com o Woody, ele realmente entende assim, eu entendi que eu sou o lixo da Bonnie. E do mesmo jeito que eu me sinto com o lixo, a Bonnie se sente comigo. Então agora eu entendi a conexão que a Bonnie tem comigo. Então eu preciso voltar pra Bonnie, porque eu quero ser o lixo da Bonnie. É isso, o meu propósito, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa, tipo, pra mim ela é simples. E aí até tem um diálogo que eles deixam isso muito claro, né? Eles falam isso, que é justamente quando a Beth tá lá e ela fala, viu, acabou, não tem mais como a gente voltar, não tem mais como pegar lá o Fork lá dentro da loja de antiguidades e tal. Por que você quer tanto voltar? E ela fica insistindo e tal. E ele, não, porque eu tenho que voltar por causa do Fork, babá. Ela dá uma insistida, ele fala, é por minha causa. Porque a única coisa que eu tenho pra fazer agora é cuidar do Fork. O Fork precisa voltar pra Bonnie porque o Fork faz a Bonnie feliz. Tipo, é o propósito do Woody, entendeu? Por isso que eu acho que, tipo, quando a gente pensa assim, pra mim, eu não sinto o peso de ter que desenvolver um Fork ou de a gente precisar fechar algum círculo e tal, porque o Fork, pra mim, ele é exatamente aquilo que aparece na tela. Ele é um ser completamente imediatista, que não faz planos, que ele tem uma essência, que é o lixo e ele não entender quem ele é. A partir do momento que ele entende a importância dele para uma pessoa, ele se entende como um ser ali. E aí pronto, ele só quer voltar pra Bonnie, entendeu? Mas Sim. Ele tá de boa. Não, é justamente isso, ele tá de boa. Se o roteiro se preocupasse mais com ele estaria tentando sair de lá, entendeu?
E ele não tenta então, sair. ele é um Tudo bem cara que ele de fala, boa. O Woody vai vir me buscar, ele meio que confia nisso. Mas, assim, não, realmente, eu acho que eu concordo um pouco com essas duas visões. Eu entendo o propósito dele, mas entendo que há uma falha e uma questão no sentido de que ele poderia ter sido mais bem trabalhado, ou que ele podia ter algum significado um pouco maior. Mas eu acho que é uma coisa que acontece nesse filme, e eu particularmente não acho que seja uma falha tão grande. O filme como um todo é muito bom em muitos aspectos, mas é isso, tipo, ele tem tantos personagens e ele vai se perdendo, e aí que vocês falaram já, né, de abre arco dentro de arco, aí esquece dele, abre a Gabi, mas a Gabi tem o mesmo ela tem o mesmo dilema do Lotso, e ela vai viver uma vida parecida com a do Woody depois, porque depois ela vai igualmente sofrer com a perda da criança e tal. Mas o que eu tô dizendo, assim, ele vai pontuando um monte de pequenos momentos. Eu acho que pra gente refletir sobre o estar quebrado, sabe, assim, porque quase todos são personagens quebrados, né? O Woody já perdeu o braço lá no outro filme, sabe, cada personagem tem as suas falhas, as suas nuances, no sentido de olhar para um todo e pensar sobre essas coisas é super legal, mas realmente, como arcos no roteiro, ele vai se perdendo. Pra mim não é nada super grave. Então, mas sabe qual é o meu problema quando eu escuto assim que ele vai se perdendo? É porque eu não acho que ele se perde, porque ele em todas as histórias que ele mostra pra gente, ele dá um começo, meio e um fim. Então, assim, ele fecha. Você não tem, assim, grandes questionamentos do tipo, por que ele tomou essa atitude ali e tal, sabe? Tipo, eu não vejo isso. Eu acho que, assim, o Fork, ele tem o objetivo. Ele começa de um jeito, ele se transforma no meio e ele chega no final, que ele queria ir pra Bonnie. Ele é o ser simples ali, é o ser como a Má falou, né? De pouca inteligência, e ele cumpre com o papel dele. Tipo, pra mim não precisava ter desenvolvido, entendeu? What's the situation? We heading out of town or... Whoa! Who's this? You remember the rag doll I told you about? The cowboy? Yep. No way! Don't stare. I'm totally staring. Woody, this is Giggle McDimples. Oh, hi, Giggle. Whoa, you didn't tell me he was a cop. Howdy, Sheriff. Officer Giggle McDimples. I run Pet Patrol from Minneapolis. Yeah, search and rescue. Eu não acredito em narrativas que tem personagens que são colocados e que tudo bem eles não serem desenvolvidos, entendeu? Tipo assim, pra mim, realmente pra mim isso não existe, assim. E nossa, vai parecer muito clichê, mas é que o primeiro exemplo que veio na minha cabeça foi de Animais Fantásticos. Tipo assim, não importa no primeiro Animais Fantásticos que a Queen seja essa personagem super legal e charmosa. Ela tá ali como desculpa narrativa, que precisava de alguém pra tirar eles do ministério e precisava de alguém pra falar da letra do Strange. É isso. Ela não tem sua história, entendeu? Dentro das outras histórias que estão acontecendo. E eu acho que é meio isso que acontece com o Fork, porque eu tava até esperando que uma coisa que você citou, ele é um garfo, entendeu? Que ela fez ali, X. Então eu tava até esperando que um dos conflitos que eu acho que seria bem interessante seria, eu aceitei que eu não sou lixo, eu sou um brinquedo, eu sou importante pra Bonnie. O Woody falou isso. O Woody é como uma figura, sei lá, paternal que explicou pra ele como as coisas funcionam. E aí eu voltei pra Bonnie e uma semana depois ela esqueceu de mim e me jogou fora. Entendeu? Tipo assim, porque eu sou um garfo. Então, tipo, o Woody mentiu pra mim. A única pessoa que veio, me pegou pelo braço, me ensinou, ele mentiu. É uma questão que eu achava que poderia, por exemplo, ser bem interessante. Eu entendo que não é o arco da história, mas eu acho que poderia até vir a ser um conflito, porque ele é a coisa mais importante pra Bonnie agora, e mesmo que a vida de um brinquedo seja passageira, a criança cresça, ainda assim ela tem anos, né, de brincadeira, não é uma semana. Então eu acho que é isso, tipo, pra mim ele começa e para no meio, e aí no final ele sai resgatado e é isso, não tem uma função de fato. E se o filme não se perde, eu acho, beleza, ele fecha as coisas, eu acho que ele infla, entendeu? Tipo, mesmo o personagem lá do Keanu Reeves, o Duke Cabum, acho, alguma coisa assim. Cara, tipo assim, Keanu Reeves, meu amor, eu achei muito engraçado, mas assim, vai entrar na segunda metade do filme pra ter aquele coisa com o Juan lá, sei lá, e aí depois ele consegue ver que ele é meio um pouco o que o Buzz passa um pouco, né, de perceber que ele não é de fato o que ele foi marketado, né, porque ele é um brinquedo, ele não é um personagem de fato. Mas sim,
qual que é o ponto, de fato, assim, além de ser usado pra eles conseguirem passar de um lado pro outro e, enfim, voltarem pra van. Mas assim, você não acha que, por exemplo, em todos os Toy Stories, eles sempre vêm contar algumas histórias lá, de alguns outros personagens. Se a gente fosse ter profundidade em todos os personagens ali que eles mostram, tipo, a gente ia ter 5 horas de filme, certo? Então, mas eu acho que aí você pode escolher quais histórias você vai contar. Tipo assim, então, se mas você aí pegar aqui, Toy Story linha... 2, você tem os personagens apresentados, né? Tipo assim, você tem os que você já conhece, e aí, tipo, qual que é o ponto deles? É resgate. Você já sabe, ele já tem personalidade estabelecida, ele já tem as coisas e tem um mini negócio. O Rex fica mais corajoso, o Buzz encontra um outro Buzz, mas assim, tudo ali é desenvolvido enquanto a ação acontece. E aí você tem a Jessie, você entende toda a história dela, né, do ressentimento, de não querer mais ninguém porque ela foi abandonada. Você tem o carinha mais velho, que eu não sei o nome, mas também não, nós somos brinquedos, nós somos colecionadores, a gente veio aqui pra isso. Então assim, são personagens que eles têm seus mini arcos e que eles são bem desenvolvidos e fechados em si, entendeu? Tipo assim, se tivesse talvez esse filme tem muito mais personagem novo, entendeu? E aí eu acho que é uma escolha, tipo, você poderia ter menos personagem. Ou simplesmente falar assim, esse aqui é meu amigo, ele vai nos ajudar. Faz a passagem e acabou. Não precisa dar uma história pra ele, se realmente não vai ter um uso. Ele, enquanto... entre aspas, pessoa, não vai ser autossuficiente. Entendi. Mas é que sabe um exercício que eu gosto de fazer? Porque eu acho que assim, o que vocês estão falando, eu entendo o ponto de vista de vocês, apesar de não concordar. Mas o que eu acho assim, um exercício que eu faço eu tento reescrever a logline do filme, certo? Então, tipo, a logline é uma frase, é um trecho curto, que esse, pra mim, é o grande objetivo do filme. Quando o produtor, a pessoa criativa vai até o produtor para vender a história do filme, ele começa contando essa linha, essa frase, né? Esse primeiro parágrafo ali e tal, para tentar vender. Para mim, esse filme, ele tem o grande objetivo pegar o Woody e desconstruir o Woody. O Woody vai se transformar em outra coisa. E a partir do momento ali que ele tem esse objetivo, né, no filme, o Fork, ele é um utensílio para que esse grande objetivo se desenvolva. Então, para mim, o grande desenvolvimento central do filme tá no Woody. E assim, é tudo que se passa com o Woody. Desde ele ser rejeitado, desde a gente voltar a ver ele com o Andy, né? Desde a gente ver que ele tá sendo largado no armário, desde ele sentir a responsabilidade de ir atrás do Fork. Então, assim, o filme é do Woody. O Woody que precisa resolver essas coisas. Vão ter histórias paralelas ali que vão complementar essa história do Woody, entendeu? Se eu tivesse assim... Vou voltar para Divertidamente. Divertidamente você tem dois personagens ali, a tristeza e a alegria, que se complementam. E aí você vai dar peso para elas diferentes, mas você vai desenvolver as duas de uma forma muito similar ali, porque no final você precisa entender que as duas se complementavam, né? Aqui não. Aqui a gente está pensando em um personagem só. Por isso que pra mim, gastar tempo desenvolvendo o Fork, tentando me dar mais solução pro Fork, eu tentando me desenvolver mais a Gabby Gabby, qualquer coisa desse tipo, pra mim não ia encaixar com o filme, porque eu tô vendo, na verdade, a transformação do Woody. E aí eu penso nessa transformação dele, nessa narrativa dele, como se fosse a minha. Então eu tô pensando assim... eu sei da minha história, eu conheço esse personagem que tá na minha frente, eu sei quem sou eu. E aí, se eu tô conversando aqui com vocês, eu conheço um pouco mais da história do Dani, aí eu conheço um pouco mais da história da Marina, do Cláudio e tal. Eu tô conhecendo um pouco as histórias. Eu não preciso ter um grande desenvolvimento, porque eu tô contando aqui a minha história. Mas se eu tô contando uma história, eu posso falar, parei lá pra gravar um podcast, veio a Marina do Potterish. Pô, a Marina lá no Potterish foi pra Orlando, lá, visitar lá o parque e tal. Pô, eu tô contando uma história paralela, mas eu tô falando essencialmente de mim, entendeu? Então por isso que eu não me incomodo realmente com isso, e uma das coisas que eu vira e mexe me queixo aqui é justamente assim do desenvolvimento do vilão, né? Porque o vilão ele faz esse contraponto ao herói.
Então, é uma das coisas que eu me queixo. E nesse filme, eu achei que foi bem resolvido, assim. Eu achei que é um filme bem resolvido nesse sentido. Porque o vilão, a gente entende a motivação dele. A gente entende o que ele quer fazer. A gente entende pra onde ele quer ir. A gente entende. É o herói que vai resolver tudo, é o herói que vai passar por todos os desafios e tal. Mas, assim, o vilão pra mim tá bem desenvolvido. É diferente de pegar um vilão lá que tem uma motivação megalomaníaca e a gente não sabe direito por que ele quer fazer aquilo, que geralmente é a minha queixa, né? Então, assim, como eu falei, né? Eu entendo o ponto de vista de vocês, entendo isso, mas pra mim, assim, eu acho que ele é um filme muito bem resolvido. Como eu falei, eu não acho que ele seja tão bom como Toy Story 3. Eu acho que Toy Story 3 ele tem mais camadas, ele tem mais soluções, tem outras coisas ali que pra mim funcionam melhor. Agora aqui em Toy Story 4 eu acho que ele é um filme de transição e ele funciona muito bem, assim. Como eu falei, a Pixar tá abrindo uma nova porta pra Toy Story, entendeu? Você tá olhando pra franquia como um todo, talvez, e pro olhar... talvez mude isso, assim, o olhar pro filme como um filme único, o olhar pra franquia como um todo e as possibilidades de continuação ou só de considerar o que foi passar, o anterior e tal. Acho que tem algumas mudanças de olhar, mas acho que são olhares possíveis, né? Exato. Eu acho que aquela coisa, né? Tipo, acho que todo mundo aqui tem sua visão e tem argumentos para basear nelas, então tá tudo tranquilo. Lógico. Eu acho que realmente, tipo, eu percebo, assim, enquanto os filmes que eu faço, os filmes que eu vejo, as histórias que eu gosto, elas são muito guiadas por personagens, sabe? Uhum. Então, pra mim, eu percebo que é muito isso. Pra mim é muito interessante a questão de ter vários personagens e todos eles terem sua própria backstory, sua própria coisa, porque eu acho que adiciona uma camadas muito grandes, né, de por que a pessoa tá agindo dessa forma, sabe? Sim. Tudo tem a ver com o grande background dela. Quer ver uma coisa assim, ó, que pra mim esse filme tem um problema que na verdade, assim, eu acho que ele repete fórmulas, entendeu? Esse pra mim é um dos problemas desse filme, porque assim, ele não vai me trazer grandes surpresas. Eu acho que a grande surpresa seria realmente assim, agora o Woody ser um brinquedo livre, que não precisa mais, não tem mais a dependência de um humano. Isso pra mim até foi uma certa surpresa, mas como a história se construiu, ela não chegou a ser uma coisa chocante, mas beleza, foi uma surpresa. Mas a Pixar, ela fincou os pés ali numa estrutura pronta, sabe? Porque a gente tá vendo novamente Toy Story, a gente tá vendo novamente uma história de resgate, uma história, sabe, de busca, sabe, do Woody ir atrás, de tentar trazer o brinquedo de volta pra sua humana e tal. Então, assim, ele repete algumas fórmulas, e isso pra mim foi um dos pontos, assim, que tipo, eu falei, pô, mas de novo vai vir com isso? Aí eu achei meio, sabe, eu achei que poderiam ter inventado alguma coisinha ali. Agora, beleza, a partir do momento que eu comprei, eu falei, então tá bom, então vou passar por esse déjà vu aqui, né? Vou ver de novo essa história com essas fórmulas e tal. Daí, quando eu vejo a história sendo desenvolvida dentro dessa estrutura já pré-definida, eu acho que ela funciona bem. Mas eu acho que realmente assim, tipo, quando eu pensei em Toy Story 4, eu achei que eles poderiam me trazer coisas novas, coisas que tipo a gente ainda não tinha visto, sabe, envolvendo esses brinquedos. O que vem de novo é realmente isso, é personagens, são situações ali, né, uma situação aqui, outra ali que envolve aquela policialzinha pequenininha, adorei ela como personagem, achei ela muito, muito bacana, ela ser daquele tamanho. E eu gostei de várias coisas, mas eu acho que é um problema de você repetir fórmula, sabe? Então, tipo, eu acho que esse Toy Story 4, ele não é tão inovador, por exemplo, como foi Divertidamente, sabe? Divertidamente, pra mim, é um filme espantoso, assim, de como é criativo, como ele traz várias camadas ali, né, de situações e tal. Aqui a gente percebe que eles voltaram para um molde. E ele repete, você falou fórmula, mas ele repete temáticas também. Temáticas, né? Tipo, também. Toda a franquia Toy Story é sobre aceitação, sobre missão do brinquedo, sobre a relação do brinquedo com a criança, sobre, né, tipo, todas essas coisas. E sobre mudança, né? Ele é muito sobre mudança, sobre você aceitar que as pessoas vão mudar,
O mundo vai mudar e você precisa dar conta disso, se mudar também e tudo mais. E essa coisa do crescer, né? Tipo, crescer que dói, né? Dói crescer pra criança lá, pro Andy, pra Bonnie, provavelmente vai ser, e pros brinquedos, porque eles, enfim, representam a gente que tá vendo e porque eles estão crescendo junto com a criança. Mas é isso, repete essas fórmulas, acaba sendo, por um lado, é a temática da franquia, a temática de todos os filmes, mas por outro, a impressão que dá é que eles não renovam, tanto que eu citei, né, tipo, a Gabi Gabi, eu falei, ela é o Lotso, né? Isso, realmente, isso. é a mesma coisa, é quase praticamente a mesma coisa, com pouquíssimas diferenças. O drama dela e o drama lá do outro vilão do Toy Story 3 é basicamente o mesmo, né? Não ser aceito, buscar por aceitação, etc. Isso que pra mim, tipo, tira alguns pontos do filme, sabe? Porque realmente é tipo, você vê uma repetição, você não existe ali alguma coisa que você fala, caraca, como que os caras pensaram nisso, sabe? Não tem. Agora, o que eu acho que eles inovam muito é principalmente a parte visual. A gente tá vendo um personagem clássico, né? Porque já é um personagem clássico, a gente tá falando de um personagem de 25 anos já. Então, a gente tá falando de um personagem clássico numa nova roupagem tecnológica. Então, você vê tipo, a textura da pele dele, você vê toda a parte ali de cenografia e tal. É tudo isso com esses personagens clássicos. Isso é uma grande inovação, assim, visual. Isso é tem muito até poeira bacana de ver. filme. Poeira, cara, é sensacional de você ver esses detalhezinhos, assim, que eles vão trazendo pra gente. Agora, realmente, assim, tipo, em questão de história, eu acho que eles pecam nesse sentido, de, assim, a franquia tem realmente essa temática dos brinquedos e tal. Eu acho que eles poderiam tentar trazer algumas ideias novas pra gente. Inclusive, como a gente falou aqui, pô, tem a questão do empoderamento feminino, a gente tem personagens agora se transformando, né? A vilã, tem uma vilã, tem o par romântico do Woody, é uma mulher forte e tal. Você tem algumas inovações ali, mas nada que fuja daquela doma que fez o Toy Story ser o que é o Toy Story, entendeu? Eu acho que uma coisa tem a ver com esse filme, mas no geral, né? Tipo assim, a Pixar, eu acho que ela virou vítima da própria genialidade, assim, um pouco. Porque, assim, eu revi Toy Story 1 faz uns anos, e aí eu não peguei a problematização ainda, mas pegando a base da história, tirando a ideia realmente de brinquedos, né, e tal, eles falam, eles têm suas coisas e tudo mais, é uma premissa bem, tipo, simples, né, assim. E aí, quando chega no 2, realmente, mano, o brinquedo saiu e foi pro colecionador, e aí ele tá tentando voltar pra casa, assim, já é uma pegada, tipo, mano, que muito louco. Aí você pega Monstros S.A., monstros que gritam pra gerar energia, entendeu? Tipo assim, é um negócio que somente explode, tipo, meu Deus, isso é inovador, isso é muito incrível. E eu acho que, principalmente nesse momento que ela é comprada pela Disney, ela se vê obrigada a fazer sequências simplesmente, tipo assim, às vezes parece que não tem nem espaço direito pra que isso aconteça, entendeu? Pra que sejam histórias tão surpreendentes e tudo mais, porque tem uns últimos filmes que realmente foram muito abaixo do que você espera ver da Pixar, né? Assim, você vê, a gente teve assim, a Pixar vem de duas sequências, né? Ela veio de Toy Story 4 e antes ela tinha feito Os Incríveis 2, né? São dois filmes, tipo, sequência, que vão lá e tentam atualizar as franquias de alguma forma. Antes disso, a gente teve o Coco, né? Que concorreu que é muito bom, concorreu inclusive com música no Oscar e tal. Daí a gente, outras continuações, a gente teve Carros 3, teve Procurando Dory, Universidade de Monstros e tal. Então assim, a Pixar, ela realmente, ela tem feito, ela solta mais ou menos, né, um filme por ano aí, um pouquinho menos e tal, mas enfim, é mais ou menos isso que ela solta. E nos últimos 5 anos, por exemplo, foram 4 remakes e um filme novo, totalmente novo, assim, né? 4 continuações e um novo que foi Coco. Acho que 2 que teve. É que teve o Bom Dinossauro, que é péssimo. Teve Bom Dinossauro, né? Teve Divertidamente, os últimos 5 que eles lançaram, 4 foram continuações e um foi novo. Então, assim, eu acho realmente que, tipo, é assim, é a fórmula Disney isso, né? Tipo, vamos voltar com aquelas franquias, é parque, é brinquedo, é tudo isso que tá envolvido ali, né? Então, é um problema, porque a Pixar realmente, ela se veio de uma sequência, né? Quando ela veio soltando Toy Story, depois ela veio com Monstros S.A., daí
veio Procurando Nemo, veio Os Incríveis, Carros, Ratatouille, ela veio de uma sequência de tipo filmes novos, e aí de repente a gente vê ela voltando para temáticas que a gente já conhece. Então é mais difícil de inovar quando você pega personagens que já estão estabelecidos, quando você pega estrutura de história que também já é bem estabelecida e tal, então é mais difícil de inovar realmente. Eu acho que as únicas sequências que de fato funcionam são Toy Story 2 e 3, né, funcionam ser total seguindo o nível Pixar, né, porque eram pra essa época, né, tipo, eram que eles realmente tiveram as ideias e tal. Hi, toys! Hi, toys! Oh, he did go to kindergarten. I knew it. No, You're trying guys, to get listen. Bonnie in trouble. No, of course not. You could have been confiscated. What does that mean? Taken away. No! Or worse, you could have been lost. No, guys, listen. Bonnie had a great day in class, and we're going on a road trip. Road trip? Vacation! But then something really weird happened. Bonnie made a friend in class. Oh, she's already making friends. No, she literally made a new friend. Hey, it's okay. Come on out, that's it. Come on, there you go. Come on, let's get you out of there. You got this. Good. Everyone, I want you to meet Forky. Golly, Bob House. Look how long his arms are. Eu acho que faz falta mesmo nessas franquias que eles tentam dar sequência. Eu acho que faz falta às vezes um certo desapego, sabe? De tentar deixar as coisas... Eu entendo que tem toda a questão mercadológica, que, por exemplo, em Toy Story não tem como fugir, mas eu acho que, por exemplo, se você tá contando uma história de Toy Story, a ideia básica do Toy Story é que os brinquedos, eles têm personalidade, eles têm vida. Você pode contar brinquedos de qualquer lugar, de qualquer pessoa, sabe? Não necessariamente precisam ser os mesmos brinquedos. Então, se a ideia é continuar, você pode abrir novos caminhos, você pode ir pra uma outra pessoa. Eu sinto muito isso, que às vezes eu acho que fica muito apegado num negócio, vamos continuar. E eu acho que, como a gente teve essa discussão toda, pra mim, acaba sendo um grande problema pro filme, de acabar tendo que, de uma forma ou de outra, lembrar todo esse legado, né? E é complicado, às vezes, tipo, pra mim o final do Toy Story 3 ele é um final, acabou, sabe? Aqueles personagens, a trajetória daqueles personagens tinha um dono. Agora as trajetórias têm outro dono que a gente, pelo menos pra mim, eu acho muito mais interessante a gente não saber o que aconteceu, sabe? A gente vê outras pessoas, a gente vê outras casas. Eu acho que faz falta olhar um pouco mais para as coisas que podem ser utilizadas. É óbvio que a gente tá falando simplesmente no sentido artístico, né? Sim. E como empresa gigantesca, a questão mercadológica fala muito mais alto. Mas eu acho que é uma certa questão. É claro que não vai acertar o tempo todo, mas eu acho que eles acabam reduzindo muito a chance de acerto, se auto-sabotando o tempo todo, sabe? Pelo menos eu acho que até agora não gerou. Mas se continuar dessa forma, eu acho que pode acabar gerando um certo encalço pra Pixar no futuro. De, todo mundo achar que vai acabar repetindo fórmula, ficar um negócio meio exaurido e tal, e ficar mesmo uma crítica assim. É óbvio que as pessoas vão acabar assistindo de qualquer forma, né? Mas eu sinto que tá gerando uma certa retenção, sabe? Eu senti isso pelo menos com o Bom Dinossauro, senti bastante isso. E com o Carros 3 e o Universidade Monstro, que pelo menos do meu círculo de amizade assim, que gosta muito de Pixar, ninguém falou bem e ninguém nem foi assistir no cinema. Então acho que já é um certo caminho que pode começar a ruir, não sei, pouco ou muito tempo, dependendo de quando eles continuarem isso, né? Nossa, eu acho que até se você pensar, né, e pela escolha, eu acho que uma coisa do Toy Story continuar com esses meios brinquedos que a gente conhece é uma questão, né, mercadológica, uma questão mais segura, né? E acho que é uma coisa até que pensando, por exemplo, nos Incríveis 2, que eu imaginava que seria uma história, tipo, das crianças já adolescentes, assim, ou melhor, mais adultas, né, tipo, na faculdade, né, o Flash pra sair, porque no fim das contas é a história sobre uma família, né, não é só um filme do Quarteto Fantástico que deu certo. Então, tipo, é uma questão que
poderia muito ser explorada, mas aí você não teria os personagens do tamanho deles, não teria um Zezé, um bebê super fofo, pra você, enfim, vender muitos brinquedos. Então, realmente, isso entra no meio. Exatamente. Não, e os Incríveis 2 tem vários problemas, tem uns problemas que eu me toquei depois, assim. Falei, gente, eles repetem a mesma cagada, sendo que o filme começa em sequência, né? Então, tipo assim, sabe, confiei numa pessoa, não lembro agora detalhes, mas é assim, tipo, eu confiei numa pessoa que virou um vilão, e aí de repente eu me deparo com um vilão na mesma situação, eu não sei que é o vilão. E tipo, isso é uma falha muito grande, porque assim, isso faria sentido se fosse muito tempo depois, mas não, o filme começa logo em seguida. Então, é mais uma mostra de como a Pixar tá falhando nesse sentido de tentar fazer histórias a todo custo, continuar histórias e não dar brecha pra essa criatividade que eles tinham lá no começo. Você sabe que eu acho que a Pixar ela tem uma vantagem, como ela solta poucos filmes, né, em sequência, sempre existe essa expectativa do que a Pixar vai fazer, porque ela se estabeleceu como uma empresa criativa e ela tem na sua essência isso. Então, eu acho assim que isso é uma vantagem para ela. E veja, apesar dos insucessos, né, a gente pode dizer, o Bom Dinossauro foi um insucesso, filme de 2015 e tal, mas foi um filme que teve ali um orçamento de mais ou menos 200 milhões de dólares e acabou faturando 350 milhões, entendeu? Então são filmes assim que eles se pagam, dão lucro, funcionam super bem. Não, por isso mesmo que eles vão continuar fazendo. E por isso que eu acho assim, eu sou fã da Pixar, assim, sempre gostei muito de tudo que eles fazem, e até hoje, mesmo com o Bom Dinossauro e tal, eu nunca tive um filme que eu falasse, nossa, esse, foi uma perda de tempo pra mim, então eu sempre gostei de alguma coisa que eles fizeram ali, sabe? Então, pra mim, assim, apesar de ter, lógico, né, filmes que funcionam um pouco melhor, um pouco pior ali, eu acho que a Pixar, ela tem uma qualidade, porque a gente falou aqui, né, dos Incríveis 2, por exemplo, e tinha também toda a questão de empoderamento ali feminino, né, a gente falou sobre isso também, a gente falou sobre a inversão de papéis, porque nos Incríveis 2 é o pai que fica cuidando da família enquanto a mãe sai pra trabalhar, e a gente tem que lembrar também que a gente tá falando de filmes infantis, esses filmes vão chegar pras crianças, então assim, é importante também a Pixar se colocar meio que normatizando essas situações que às vezes podem parecer absurda aos olhos conservadores e tal, entendeu? Como teve o caso, se eu não me engano, foi em Procurando Dory, né? Que teve aquele caso de que tinha um casal homossexual de mão dada, não tinha um negócio assim? Sim, tinha um casal. E aí o pessoal, nossa, como é que pode e tal? E agora aqui a gente tem Toy Story, que é um dos grandes filmes da Pixar, novamente esse movimento. Mas ninguém percebeu. Não, pouca gente percebeu. Pouca gente percebeu, mas eu achei ótimo. O melhor é que as pessoas não percebam, entendeu? É realmente isso. Tem que ser uma coisa que a Pixar ela precisa repetir fórmulas às vezes para normatizar algumas coisas, né? Então eu acho que assim, tem coisas que funcionam bem. Toy Story 3 realmente é um sucesso absoluto lá, porque fechava uma franquia. Dentro da história da Pixar é o segundo filme com maior bilheteria, e aí eles estão arriscando, vindo com Toy Story 4, mas eu acho que assim, dentro da estratégia da Pixar e o filme como um todo, eu acho que assim, o filme funciona bem, e eu também acho que ele abre novas portas pra Pixar pensando no quesito do Toy Story, entendeu? Então eu acho que eles não estão, tipo, não é uma forçação de barra nem nada, mas eu acho que eles, tipo, conseguiram encontrar uma solução criativa ali pra que eles possam retomar essa franquia daqui pra frente, sabe? Isso com certeza, né? Eles são, aquilo, né? A gente criticou algumas coisas, mas ainda assim são super acima da média e fazem coisas ótimas. Eu brinquei que eles são uma startup, né? Clima de startup. Eles podiam aproveitar que são tudo startupeiro e contratar uns coaches pra dar uma melhorada nessa parte aí da criatividade. Mas enfim. Pois é. Gente, vamos dar as nossas notas pro filme, então, pra gente fechar com aquela média marota aqui. Queria que o Dani começasse, Dan. Quanto que você vai dar pra Toy Story 4 de 0 a 5, podendo ser nota quebrada? Quanto que você vai dar pra esse filme? Eu vou dar uma nota redondinha de 4. 4. Pra mim é uma ótima nota, é um filme muito bom, eu gostei muito dele, me diverti. Gostei muito das coisas que ele me fez refletir, né? Apesar dele repetir temáticas, mas acho que realmente ele traz essas coisas sobre... Os personagens são muito bem construídos, eu gostei muito dessas questões que a gente falou aqui, né? Do lugar do Woody, de como ele repensa, de como isso conversa com
com a sociedade, de como são todos os personagens têm seus problemas e, né, o espectador acaba se identificando com um ou com o outro. Então, apesar dessas probleminhas, né, de personagens que se perdem aqui e ali ou de coisas desse sentido, não é motivo pra dar uma nota muito baixa, então pra mim é nota 4. Show de bola, nota 4 tá aqui, colocando na minha planilha que faz o cálculo automático aqui. Vamos lá, Mai, você, quanto que você vai dar de 0 a 5? Pode ser nota quebrada, pode ser 2,27, pode ser 4,32, quanto você quiser, Mai. Nossa, eu acho sacrilégio isso. Então, tô aqui pensando nisso, até me lembrou que eu tenho que atualizar meu Letterboxd, tá ligado? Eu aproveitei pra fazer isso. Ai, gente, eu não pensei, eu não sou mais o tipo de pessoa que dá nota. Eu acho que eu vou, pelo sentimento que eu tô no momento agora, eu vou dar 3 estrelas. 3 estrelas, tá ótimo. 3, ótimo. 3 computado aqui, um pouquinho acima da média então, né, Mar? Exato. Eu acho que mais tarde talvez aumente, entendeu? Aqui no momento... Cláudio, você, de 0 a 5, quanto que vai sair essa nota aí? Bom, ontem pensei muito assistindo e agora nesse podcast também pensei mais um pouco, mas eu acho que eu vou manter minha nota de ontem, que foi 2,5. 2,5, legal. Eu tinha, na verdade, logo que eu saí foi 2, mas eu percebi mais certas coisas, mas 2,5. Pra mim, infelizmente, é o pior filme dos 4 de Toy Story. Uhum. Beleza, tá aí. 2,5, um filme mediano aí pro Cláudio. E eu aqui vou dar minha nota também. Tava pensando em dar um 4 aqui como o do Dani, mas eu resolvi dar 4,25, porque eu gostei do filme. Pra mim, o Toy Story 3, ele é um filme, tipo, fechadinho, assim. Pra mim, ele é o melhor, realmente. Esse daqui, ele, pra mim, ele tá ali junto do Toy Story 2, assim, sabe? Tá meio que pau a pau. Como eu gosto da franquia do Toy Story, eu vou assistir sempre mais com uma boa vontade, com o coração mais aberto. Então talvez também tenha a minha visão embaçada aqui. Então, mas eu acho assim, ó, eu acho que, como eu falei, pra mim é um filme redondinho. Eu comprei a história do Woody, acho que o filme fecha bem. Tem uma jornada ali interessante. O grande problema deles é realmente repetir fórmulas que a gente já conhecia. Eu, de repente, gostaria de ver esses brinquedos em situações totalmente diferentes, assim, sabe? E talvez com a Pixar tentando ser um pouco mais ousada justamente nessas questões sociais, de gênero também e tal. Eu gostaria de ter visto isso um pouco mais. Mas eu entendo também a posição, entendo, né, esse movimento que é cauteloso e tal. E é uma retomada da franquia. A gente tá falando de uma franquia que tinha se encerrado há 10 anos e que agora estão tentando abrir uma nova porta. E eu acho que essa abertura da porta foi importante, porque ela traz essa possibilidade da gente poder ver o Woody, como a gente também traz a possibilidade de repente, a gente ir ver mais das histórias do Buzz e dos outros personagens que a gente aprendeu a conviver. Então, acho que funciona bem. E se a gente pegar aqui os 4 do Dani, os 3 da Marina, os 2,5 do Cláudio, meus 4,25, nós estamos carimbando aqui para Toy Story 4 a nota de 3,44. Tá aí, um filme acima da média, um filme bom, perto ali da nota do Dani, entre a nota do Dani, a nota da Marina tá ali, mais ou menos. Fica aí então o convite, né, pra você que assistiu Toy Story, manda seu comentário pra gente, quanto que você vai dar de 0 a 5 pra esse filme, fala pra gente ir computando aqui também, né. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento aqui pra gente dar aquela dica pra você, né, que acompanha o Cinemação, que às vezes está aí escutando, falando, nossa, que episódio fantástico, queria fazer alguma coisa agora, já assisti Toy Story, deu vontade de fazer alguma outra coisa, a gente veio e fala, pô, não sabe o que fazer? A gente tá aqui pra te ajudar. Dani, vamos começar ajudando o pessoal aí. O que você trouxe pra gente de Plano Detalhe? Seguinte, vou indicar primeiramente um vídeo no YouTube que é um pouco mais denso, um pouco talvez mais pesado, mas eu achei muito interessante porque ele me mostrou
coisas que eu sinto falta de ver na TV, no jornalismo, para as pessoas, alguém mostrar e tal. Que é um vídeo chamado, colocar Inside Venezuela, de um canal chamado Indigo Traveler. Esse Indigo Traveler, para quem não conhece e tal, o vídeo é em inglês, mas acho que mesmo quem não entende tanto vai conseguir pegar bastante, sentir muito a realidade de como é a Venezuela. Basicamente, o cara desse canal, ele viaja para muitos países, são pouco visitados, então ele não vai para Paris e nem para Nova York, ele vai pro Irã, ele vai pro Egito, ele vai conhecer países que às vezes muita gente que não tem tantos turistas e tal, e vai mostrando de uma forma bem realista, bem crua e tal, né, as pessoas e as coisas. E ele foi pra Venezuela e ele gravou esse vídeo, e daí junto com um outro cara que mora na Venezuela, ele vai mostrando a realidade como é que tá lá. Então coisas do tipo, hambúrguer com uma Coca-Cola custam um salário mínimo juntos, né, e aí por conta da crise toda. E aí ele fala assim, mas toda a família aqui, né, a maioria e tal, ainda tem tipo pelo menos um parente morando fora. Se esse parente consegue mandar tipo $100 são 400 salários mínimos. E aí as famílias conseguem se manter com alguns dólares que alguém que tá morando fora. Então, sei lá, se um cara, um venezuelano que tá morando no Brasil mandar pra família dele R$400, a família dele vai se virar, vai tipo pagar muita coisa, vai conseguir sobreviver mesmo diante da situação. Mas é uma visão bem legal, assim, bem interessante, e que eu sinto falta, porque às vezes tem de tudo, né? Tem gente falando que na verdade não é tudo isso, mas tem gente falando que não, a Venezuela está impossível. E assim, tipo, tem gente lá que estão vivendo, tá muito difícil, óbvio, o país está numa situação muito bizarra, mas, enfim, ele mostra lá com uma realidade muito simples, de uma maneira simples e direta, ele mostra como é que estão as coisas por lá. Então esse vídeo sobre a Venezuela, e um filme que eu fui ver ontem no cinema e que tá passando nos cinemas, e eu acho que vale muito a pena ser visto no cinema, inclusive, que é o filme novo do Pedro Almodóvar, que é o Dor e Glória, ou, como eu gosto de dizer, Dolor e Glória, uma coisa bem espanhol. Nossa, arrasou no sotaque. Aquele sotaque bem espanhol, né? Dolor e Glória. E é muito bonito, sério. O filme é lindo, lindo, lindo. É muito pessoal, você vê mesmo, tá na cara dele, que é tipo o Pedro Almodóvar falando dele mesmo, mas é muito bonito. O Antônio Bandeiras está espetacular, uma atuação incrível. Cenas são bonitas, a história é interessante. Eu fui ver no cinema e tem um debatezinho rápido depois. Eles compararam na verdade, compararam o Almodóvar ao Fellini em vários aspectos. E esse filme não deixa de ser tipo o equivalente ao que o 8,5 é do Fellini, né? É uma espécie de autobiografia, mas com vários elementos fantasiosos. Fantasiosos não digo, mas que ele criou, que ele inventou, mas que mesmo assim ajudam a contar a história dele. E é muito interessante, muito mesmo. Tem o Antônio Bandeiras, tem a Penélope Cruz, enfim, tem cenas coloridas, coisas coloridas, muita obra de arte, e é muito, muito delicado, muito doce, e as atuações são incríveis, e vale muito a pena de assistir. Sensacional, então, tá aí, ó. Filme e vídeo que o Dani trouxe pra gente. Tudo aqui, links vão estar aqui no post. E aí, Má, o que você trouxe pra gente? Então, eu acho impressionante como toda vez que eu venho aqui, eu tô viciado em alguma coisa. Então, o vício da vez... Tem um programa na Netflix chamado Patriot Act with Hassan Minhaj, que basicamente é um programa meio stand-up, meio jornalístico. Cada episódio tem 20 minutos. Eles são lançados em volumes, tipo, cada semana são episódios, tá no 3º volume, e vão ser 32 episódios no total até as eleições de 2020 nos Estados Unidos. E aí eles são sobre assuntos variados. Tem um episódio sobre a Amazon, um episódio sobre hip hop streaming, e aí tem um episódio sobre as eleições na Índia, sobre a política de cotas nos Estados Unidos. Tipo assim, são vários assuntos muito variados. Tem uma até sobre a Amazônia e Brasil. E é muito bom, assim, porque é de uma forma didática. Claramente tem um ponto de vista, tipo, nosso ponto é esse, e é baseado em argumentos, em fatos. E o Hassan, que é o apresentador, ele é, tipo, americano, mas filho de indianos e muçulmano. Então, tipo assim, ele é o primeiro apresentador de talk show, né, dessa linhagem, por assim dizer. E tem uma perspectiva totalmente diferente de uma minoria dentro dos Estados Unidos, né? De uma visão muito boa de política externa. Então, tipo assim, é incrível, assim. Eu tô totalmente viciada na série, nele, assim. Eu terminei os episódios, eu tô em abstinência. E é muito legal mesmo. Passa o tempo muito de boa. Você tem que ter atenção, você não pode estar mexendo no celular nem nada, assim. É muito legal. E junto com isso, eu queria recomendar o stand-up dele, que é o Homecoming King, que ele lançou em 2007, e ganhou um prêmio até, o Peabody.
por isso. E basicamente é sobre a história dele, mas eu não sei, eu nunca vi um stand-up nesse nível, porque é engraçado, mas ao mesmo tempo é muito triste. Assim, é um formato diferente e é até o que inspirou o Patriot Act, porque o Patriot Act atrás, né, é um palco, ele tá em pé, e atrás tem várias telas em que você vê vídeos, em que você vê imagens, e Homecoming King é a mesma coisa, as referências do que ele tá falando, se ele tá mostrando alguma imagem, alguma mensagem, tá tudo ali na tela. Então, assim, é incrível, assim, você ri, você chora também, e, sei lá, eu vi faz 3 dias, eu tô querendo rever de novo já, de, tipo, tão bom que é. Juro pra vocês, assim, que legal. Absolutamente encantada, é muito legal. Que legal, legal. Já até coloquei aqui na minha lista, porque eu adoro esse tipo de conteúdo. Cláudio, e você? O que você trouxe aí pra gente de plano detalhe pra esse episódio, né? 325. Bom, vou tentar não indicar 70 mil coisas, como de antes. Não, tô brincando. Mas, infelizmente, eu vou ter que indicar muita coisa. Tô brincando. Não vou chegar no nível absurdo, mas vou indicar algumas coisas. Primeiro, eu queria indicar 2 filmes. Na verdade, um que vai estrear nesse dia 27, agora nos cinemas, que é o Divino Amor, o novo filme do Gabriel Mascaro. Sim. Filme muito bom, muito interessante, que fala sobre diversas questões muito mais profundas do que simplesmente uma crítica religiosa, como muita gente acabou colocando, né? Acabou sendo mais taxado sobre isso, mas é um filme que ele vai muito profundo numa questão propriamente da problemática humana. E eu achei isso bem interessante, não esperava isso. E é importante a gente apoiar aqui o cinema nacional, ainda mais nesse contexto muito complicado que tá tendo. E de um filme da primeira semana em cartaz e tal. Então eu acredito que seja provável que sofra muitos rechaçamento por parte de igrejas e etc. Então, caso vocês estejam curiosos, eu acho já muito importante assistir. E o outro filme foi um filme que eu vi há pouquíssimo tempo, o Estrada Perdida, do David Lynch, que não sei por que eu não tinha visto, mas eu achei o filme absurdamente incrível e também bem maluco, como acho que grande parte da filmografia do Lynch, mas um dos filmes que eu mais tinha interesse em assistir e me chamou bastante atenção. Então, indicando outra coisa, indicar um anime aqui que me chamou muita atenção, e não é Evangelion, inclusive também vale a pena ver Evangelion, que saiu na Netflix, mas The Promised Neverland, que é um anime que lançou mais ou menos, acho que em janeiro desse ano começou, e ele terminou a primeira temporada dele com 2 episódios, então já tá tudo completo pra quem quiser assistir aí pelas internet. Mas ele tem uma história bem diferente, ele parece uma trama normal, é um negócio meio mistura de infantil com um drama, de um negócio meio de um orfanato, e tem umas mulheres que cuidam dessas crianças que estão no orfanato, algumas estão crescendo, elas acabam sendo adotadas e tal. E aí no fim do primeiro episódio, na verdade, você descobre que essas crianças estão ali pra crescer e serem devoradas por demônios que dominaram o mundo. Então, simplesmente a história vira um negócio totalmente diferente, vira uma ficção científica com um suspense. Me chamou bastante atenção. Alguns momentos chega até a ser bem pesado, assim, pra onde ele vai, mas me chamou bastante atenção, ainda mais eu que não sou tão fã, assim, de anime, mas eu gostei bastante. E por último, eu queria indicar um mangá lançado pela editora Pipoca Nankin há pouco tempo também, chamado Virgem Depois dos 30, que ele é um mangá meio documental, e que ele conta a história de diversos homens no Japão contemporâneo que são virgem depois dos 30 anos. É um negócio que parece que vai ser meio cômico, né, mas e que na verdade ele é drama sobre uma problemática social bizarra e muito doida do Japão, de alguns caras que, por essa questão, alguns cometem suicídio, outros se tornam totalmente isolados socialmente, se tornam psicopatas, alguns que viram totalmente militantes de extrema direita contra todas as mulheres porque não querem ficar com eles. Então é um negócio bem pesado e bem interessante de ser lido, ainda mais num contexto brasileiro que é bastante diferente, né, dessa cultura assim relacionada a corpo e etc. Então é uma indicação aí bem legal pra parar as indicações, senão eu vou indicar 70 mil coisas aqui. Pô, sensacional. Tudo aqui que o Cláudio falou, ó, tudo vai ter link aqui no post, é só você clicar lá pra descobrir um pouco mais sobre essas coisas. E só uma coisa rapidinho, o Patriot Act, todos os episódios também estão disponíveis no YouTube, caso você não tenha Netflix. Tipo, disponível no canal mesmo. Pô, sensacional. Então dá pra ver por lá. Sensacional, sensacional. Que massa. Muito bom. Bom, eu vou trazer aqui também, né, 2, porque o mínimo hoje vai ser 2, né, das pessoas, então eu também vou trazer 2. 2 coisas simples aí. A primeira é um vídeo também do YouTube. Vou seguir aqui como o Dani falou, né? O Dani deu uma indicação de um vídeo, vou trazer um outro, só que é um vídeo brasileiro. O senhor Ciro Gomes tá fazendo agora um canal no YouTube. Eu tô achando tão engraçado isso. E aí ele tá fazendo um programa que se chama Repare Bem, que é o que ele fala, né? Repare Bem.
E aí, só que eu gostei particularmente de uma entrevista que ele fez com o Eduardo Moreira. Eduardo Moreira é um economista, foi considerado um dos melhores economistas do Brasil por várias revistas e tal, internacionais inclusive, e aí eles conversam justamente sobre economia, sobre a situação do Brasil atual e tal, e é um papo muito esclarecedor. O Eduardo, ele tem um jeito de explicar assim que eu acho muito simples. Ele faz analogias, ele conta um pouco mais da história, assim, então você consegue entender um pouco mais das coisas que estão acontecendo e você entende o mecanismo das coisas, né, que é o mais importante. Então achei uma entrevista bastante interessante. É interessante também de você assistir uma entrevista que o Ciro Gomes está fazendo, porque geralmente é ele que é o entrevistado, né? Então eu achei interessante ver o Ciro Gomes se segurando ali também, sabe? Porque ele é do tipo que sai falando, desembesta a falar, e dessa vez ele teve que fazer perguntas, esperar a pessoa responder e tal, e aí depois ele fala, então você percebe que ele ainda está se adaptando um pouco àquilo, mas o Eduardo Moreira é um cara que vale a pena, assim, procurarem. Se não quiserem ver o vídeo dele com o Ciro Gomes, procura outro vídeo do Eduardo Moreira, porque ele explica de uma maneira muito fácil de entender como é construída a nossa sociedade, os órgãos, né, políticos e tal, e também como existe toda uma arquitetura econômica para sustentar alguns poderes, né, as grandes elites ali no topo, e ele explica o porquê disso, e ele explica a partir de histórias, né? Então ele vai falar da onde que veio isso, como que isso se aplica e tal. E por ser um economista e ter trabalhado em banco, o cara fundou 2 bancos e ajudou a fundar um terceiro. É um cara que trabalhou 20 anos dentro da máquina econômica brasileira, então ele conhece muito bem essas entranhas e ele explica maravilhosamente bem. Então fica essa minha recomendação aí para quem quiser conhecer um pouco mais do assunto. E meu outro plano detalhe é uma minissérie que eu assisti recentemente, que é o Chernobyl, da HBO, uma série sensacional também, que conta um pouco da história, né, da tragédia que aconteceu lá em Chernobyl, na Rússia e tal, com uma explosão lá de uma usina nuclear, e como isso foi acontecendo, né, em termos políticos, em termos técnicos, de saúde e tal. Então ele mostra todas essas camadas. A série, ela é muito bem produzida, né, padrão HBO mesmo. É bacana, assim, em termos de roteiro, é legal de a gente ver como que a gente, em face de uma tragédia, a nossa primeira reação sempre é negar, ou é sempre minimizar e tal, e é muito difícil da gente aceitar aquilo que está acontecendo. Depois, conforme a ficha vai caindo, a gente vai tendo que tomar ações, e tem que ser ações meio que imediatas. Então a série deixa isso de uma forma muito clara. E a fotografia da série é sensacional, assim, é um primor a fotografia da série. Então, para quem quer ver, é uma minissérie, são 5 ou 6 episódios, se eu não me engano, de 1 hora mais ou menos, e aí você acabou de assistir, acabou a série, não tem mais série, não tem segunda temporada, não tem nada disso. Então vai lá, assiste, fica sabendo do que aconteceu na história e pronto, acabou. Então fica esses meus 2 planos detalhes aí, além de tudo isso que a galera já falou aqui, né? Chegando aqui no final do podcast Cinemação 325, né? Falamos aqui sobre Toy Story 4, essa animação que voltou aí agora em 2019, e a gente teve aqui a presença da Marina e do Cláudio para ajudar a gente aí a debater sobre o filme, um debate que foi além do que a gente esperava aqui, né? Então eu só tenho que agradecer. Mari, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, e eu queria que você deixasse aí, né, o convite pro pessoal ir acompanhar o seu trabalho no Potterish e em outras coisas aí que você tá fazendo, né, os vídeos também. Muito obrigado novamente pelo convite, sempre fico muito feliz. Gostei muito de falar sobre Toy Story, Pixar, amo. Então, pra poder acompanhar o Potterish, é potterish.com, lá vai ter nossas redes sociais, que é tipo @Potterish, @Potterish oficial, vai variando assim. Todas essas notícias aí sobre o mundo bruxo no geral. Minhas redes sociais é Marina Andere, todas basicamente. E também o canal agora,
que é o História, Bar e Lanches, que é esse canal de história aí. Em especial, um vídeo que é basicamente para nazismo vire à direita, que é explicando que o nazismo não é de esquerda. Eu acho bem importante como isso. Se bem que eu espero que as pessoas que ouvem aqui não sejam o tipo de pessoa que acham que o nazismo é de esquerda, né? Eu acho que provavelmente não, mas fica aí a recomendação, mais uma. E é isso. Qualquer coisa, eu sou muito simpática, eu respondo. Eu tenho caixa postal, posso também, se quiser me enviar coisa, me enviar número. Pô, sensacional, Má. Obrigado novamente pela sua presença, sempre bom ter você aqui. E Cláudio, obrigado também. A gente chamou o Cláudio meio que em cima da hora, e o Cláudio sempre pronto para atender a gente lá. Então, Cláudio, eu tenho que agradecer. E queria que você também deixasse o convite aí, né, pra galera ir lá visitar o Senta Aí, mas também acompanhar seu podcast, né? Eu agradeço de novo o convite, sempre que precisar estaremos aí. Então, chamo novamente o pessoal para entrar lá em sentaí.com, com 2 A's mesmo, Senta Aí. E lá a gente agora tá mais focado em resenha e crítica de filmes, séries, de livros, quadrinhos e música. Então, o que vocês quiserem procurar lá, provavelmente vai ter, de lançamentos recentes. E também eu tô com um projeto novo, eu tô com o Cinematorium, que é um podcast que eu tô fazendo totalmente individual, narrativo, sobre história de cinema. Sensacional, obrigado então, Cláudio, novamente pela sua participação. Dan, é isso aí, mais um podcast gravado, sempre muito bom, né? A gente chama as pessoas aqui achando que a gente vai falar sobre uma coisa, de repente parece outra e, é demais essas conversas. Não, sensacional. Queria agradecer a todo mundo por ter participado, e é isso, é sempre muito bom falar sobre esses filmes. Eu gostei muito desse filme, apesar da a gente sempre fala um pouco mal deles, né? E no fundo, a gente gosta, mas enfim, tem essas coisas. E é isso, eu tô torcendo inclusive pra ter um Toy Story 5, pra que finalmente alguém entregue uma bexiga pra menina e fala Toy Story, né? Mas não, pelo amor de Deus, eu não acredito que eu fiquei acordado até essa hora. Mas é isso. Todo mundo que tá ouvindo, muito obrigado e até semana que vem. Demais. O podcast Cinemação 325 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.